Olá, bom dia. O Bom Dia Brasil acompanha hoje a greve geral convocada contra as reformas da Previdência e das leis trabalhistas. Nas capitais e nas cidades do interior, a gente mostra os problemas nos transportes, escolas, hospitais, aeroportos, tudo que parou nesta manhã, que já começou complicada em São Paulo. Sem ônibus, sem metrô e trens para milhões de brasileiros de outras regiões que também ficaram a pé. Os principais aeroportos estão funcionando, mas já teve tumulto dentro dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio. Em Brasília, a polícia lançou bombas para liberar o acesso. No Rio também houve bloqueio na ponte Rio-Niterói e dificuldades nas barcas. No Congresso, os governistas contam os votos para aprovar a reforma da Previdência, que busca equilibrar as contas públicas. A votação está prevista para a semana que vem. A gente traz também mais um capítulo da guerra nas favelas e no asfalto do Rio. Ameaçado por traficantes, o comércio fechou em um dos principais bairros da zona norte da cidade. O aumento nos roubos no aeroporto internacional de São Paulo. As vítimas são passageiros que se descuidam da bagagem no saguão e na praça de alimentação. A confissão do ex-governador Sérgio Cabral de comprar joias e financiar o luxo pessoal com caixa 2 de campanha. O Papa Francisco embarca para uma viagem ao Egito em clima tenso e com segurança reforçada depois dos recentes ataques a igrejas no país. O Grêmio venceu em casa e segue invicto na Libertadores. Já a Chape perdeu no Uruguai e se complicou. São esses os nossos destaques. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril. Bom Dia Brasil está começando agora. E a gente começa essa edição mostrando agora de manhã a greve geral convocada contra as reformas da Previdência e Trabalhista em várias capitais. Em São Paulo, trens, metrô e ônibus estão parados. O dia começou tumultuado por lá. Vamos falar ao vivo com o Rodrigo Bocardi, porque há manifestações também pela cidade. Quem tenta sair de casa agora de manhã está ficando pelo caminho, né, Rodrigo? Bom dia. Chico, um bom dia para você, bom dia para Ana, um bom dia a todos. Estamos aqui desde a madrugada, né, atualizando, trazendo as imagens desta sexta-feira. E vamos direto para o Globocop, porque o Globocop já mostrou para a gente, no decorrer da manhã, vários pontos aí com interdições de fogo na pista. E agora temos mais este, que a Jaqueline Brasil atualiza para a gente. Bom dia, Jaque. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Esse incêndio que vocês estão vendo agora, essa barricada aí, na Avenida Ipiranga, tá? Mais cedo tinha mais fogo por aqui. Vocês estão vendo aí a presença da polícia. Várias ruas aqui na região central também tem a presença de manifestantes, de polícia e também de fogo. Agora há pouco a gente mostrou uma avenida muito importante aqui de São Paulo, a Avenida São João. E nesse momento a interdição total, tem menos fogo, mas nenhum carro passa por aqui, Rodrigo. Ok, Jaqueline. Muito obrigado, Jaqueline Brasil. A atualização aí do Globocop. São vários pontos aqui pela região metropolitana que já mostramos. Protestos, interdições com fogo na pista e depois, pouco tempo depois, essa via é liberada, como temos visto em outros pontos. Tem também terminal praticamente fechado, terminal de ônibus. Todos, né? Fechados não, eles estão abertos, mas não tem ônibus. Como vocês disseram mais cedo, aqui em São Paulo, ônibus, os maiores. Só não tem os ônibus pequenos que circulam nos bairros, esses sim não estão participando da greve, eles estão funcionando. A Mariana Janjacomo, ela está em um terminal super movimentado em dias normais, na zona sul de São Paulo, no bairro do Grajaú. Vamos até lá então, que ela vai atualizar a situação pra gente. Mariana Janjacomo, bom dia. Bom dia a todos. É isso mesmo. Por aqui no Terminal Grajaú não passa ônibus, só passam, como você disse, aqueles ônibus menores aqui do bairro mesmo, só que eles passam por fora, eles não entram aqui no terminal. E a situação aqui no momento é calma, ainda tem bastante gente por aqui, mas mais cedo isso daqui estava muito mais cheio, muita gente chegou, muita gente não sabia da greve, ficou aqui um tempão tentando saber o que fazia, como que chegava no trabalho, como que chegava na faculdade. Agora a gente vê que muitas dessas pessoas foram embora, acabaram indo para casa, ou então pegaram um táxi, né, pegaram algum outro tipo de transporte, e algumas outras pessoas ainda continuam aqui, continuam tentando entender o que fazer, né, nessa manhã de sexta-feira. Vale lembrar, para quem ainda não saiu de casa, que o rodízio está suspenso hoje, tá bom? Ok, obrigado, Mariana Janjacomo. Então, dos ônibus a gente parte para trem e metrô, que também não estão operando aqui na cidade de São Paulo. O Thiago Scheuer está na Zona Leste, na estação Corinthians Itaquera, e traz as informações para a gente de lá. Oi, Thiago, bom dia.
Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia Brasil. Por aqui, trens e metrôs não circulam, como você falou, Rodrigo. Estação Corinthians Itaquera, fica na zona leste da capital. É a primeira estação da linha, né? Ou a última, né? Por isso tem muita gente aqui. Você vê que aqui funciona também o terminal de ônibus. Tem muita gente nas plataformas, porque por aqui estão funcionando e circulando aqueles ônibus e linhas que vão aqui para perto do terminal, né? Para perto aqui de Itaquera, na zona leste da capital. Uma situação que não é muito comum por aqui e que hoje está acontecendo é isso, ó, muita gente na calçada do lado de fora do terminal. Essas pessoas estão aqui paradas já desde cedo, ainda estava escuro quando muitas delas já estavam aqui. Elas estão esperando algum ônibus fretado, ônibus contratados que acabam passando por aqui para levá-las até o centro da capital. Muita gente não sabe o que vai fazer ainda, teve gente que já trabalhou a noite inteira e está por aqui sem poder voltar, por exemplo, para a zona norte da cidade, que fica a uns 30 quilômetros daqui. Situação difícil, Rodrigo, o dia só começando para essas pessoas, é contigo. Obrigado, Thiago Scheuer. Complementando, somente no metrô aqui, a linha 4 amarela, é uma linha relativamente pequena, operada pela iniciativa privada, essa está funcionando normalmente. Com relação aos trens, informação da CPTM, que é quem opera os trens metropolitanos aqui em São Paulo, eles nos informam que a qualquer momento pode voltar a circulação em alguns trechos. Estão decidindo agora e certamente informaremos aqui no Bom Dia Brasil. Só para concluir, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, mas os dois aeroportos aqui, Congonhas e Cumbica, operam dentro da normalidade. Chico e Ana. Ok, Rodrigo, daqui a pouco então a gente volta com mais informações sobre a situação em São Paulo. Mas agora vamos ver como é que está o Rio de Janeiro. Vamos para o Alto Globocop, sobrevoando nesse momento a ponte Rio, a rodovia Niterói-Manilha, onde o trânsito está interrompido. Tivemos já problemas também na ponte Rio-Niterói. Repórter Mônica Sanches a bordo do Globocop. Bom dia, Mônica. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Olha, a gente está com uma situação aqui realmente complicada para as pessoas que moram em Niterói e outras cidades da região e que pretendem chegar ao Rio de Janeiro, muitas para trabalhar. São 2 pontos de bloqueios com manifestações. O primeiro ponto é esse aqui, na BR-101, altura de Niterói-Manilha, perto da Ilha das Flores. Já são 5 quilômetros de congestionamentos. O outro ponto é na ponte Rio-Niterói. Nós não podemos chegar na ponte Rio-Niterói por ordem, orientação do controle aéreo de tráfego, porque nós estamos próximos do aeroporto Santos Dumont. Mas lá na ponte Rio-Niterói, por volta de 6 horas da manhã, um grupo de manifestantes atravessou carros, interditando todas as faixas no sentido Rio de Janeiro, parando mesmo completamente o trânsito. Algumas pessoas chegaram a sair dos carros, foi difícil mesmo e algumas pessoas inclusive saíram de ônibus para fazer o resto do trajeto a pé. Teve um trecho também já perto do pedágio em que a própria concessionária da ponte improvisou o retorno para os motoristas voltarem para Niterói. A gente tem também bloqueios em outras 2 rodovias federais aqui no Rio de Janeiro. Na Rio Santos e na BR-393, a antiga Rio Bahia, na altura de Volta Redonda. Chico e Ana. Ok, obrigado. Vamos continuar o nosso giro pelo Rio. A gente vai agora até a Central do Brasil. A gente conversa ao vivo com o repórter Pedro Figueiredo, que tem outras notícias para a gente também dessa manhã, em que foi convocada greve geral pelo Rio. A Central do Brasil é onde tem a partida de trens, de metrô, de ônibus. Pedro, como é que está a situação por aí? Oi, Ana, eu estou aqui na estação, na verdade, na estação Araribóia das Barcas, aqui em Niterói. Essa estação por onde diariamente milhares de pessoas pegam as barcas em direção ao Rio de Janeiro, ao centro do Rio de Janeiro. O protesto aqui começou por volta das 5 horas da manhã. Apenas a barca de 5h30 da manhã, que é a primeira, saiu com apenas um passageiro que conseguiu chegar antes do protesto. Os manifestantes que são contra a reforma trabalhista e também a reforma da Previdência fizeram um cordão humano que impede a entrada dos passageiros para as barcas. Os aquaviários decidiram entrar em greve hoje, mas também alguns funcionários chegaram a vir trabalhar, mas eles não conseguiram entrar por causa desse cordão de isolamento. Já houve aqui momentos de tensão, momentos de empurra-empurra, porque muitos passageiros chegaram para embarcar e não aceitaram que a estação tivesse fechada. Olha, durante toda a madrugada também, alguns ônibus deixaram de circular no Rio de Janeiro. Eu passei a madrugada acompanhando essa situação. Vamos ver na reportagem.
De madrugada, as ruas da cidade estavam mais vazias. Alguns ônibus deixaram de circular nas primeiras horas do dia. Perto da rodoviária, na zona portuária, esse motorista disse que homens armados ameaçaram quem estava trabalhando e que os motoristas foram obrigados a voltar para a garagem. 3 motos, cada moto tinha 2 e estava todo mundo armado. Pouco antes das 2 horas da manhã, os ônibus deixaram de sair aqui da estação Alvorada, que é o principal terminal do sistema BRT. Muita gente que estava voltando para casa vai ter que dar um jeitinho para seguir viagem. A gente chegou para pegar o BRT, não tem mais BRT. Acabou o BRT. Como é que faz para ir para casa? Não tem condução. Não tem BRT, não tem ônibus. Eu não estava sabendo dessa greve. Eu vou embora para casa como? Moro em Campo Grande também. Todo mundo aqui mora em Campo Grande. Não tem condução. Rodoviários protestaram em uma das plataformas. A Polícia Militar foi chamada. Na Central do Brasil, o Tadeu não conseguiu ir trabalhar por falta de condução. Cheguei aqui 3 horas da manhã, que eu pretendo ir para a Barra, que eu trabalho, pego 5h40 na Barra. Infelizmente, fui informado que não tem ônibus. Eu sou porteiro, né? Trabalho na portaria da empresa. E já informei lá no monitoramento que, infelizmente, vai ser impossível eu chegar até lá. Oi, bom dia a todos. Nós estamos aqui falando da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. É um lugar de onde partem centenas de linhas de ônibus para vários lugares da cidade, tanto do município do Rio quanto da Baixada Fluminense e da região metropolitana também. Além do terminal rodoviário, aqui nós também temos uma estação de trem e uma estação de metrô. É um lugar que, nesse horário, no início da manhã, costuma ser muito movimentado. É um lugar que nessa área aqui, nessas ruas no entorno, costumam ter muitos engarrafamentos, o trânsito costuma ficar muito congestionado nessa hora do dia. Mas o que a gente observa é uma movimentação bem menor do que o de costume. A gente vê aqui que o número de ônibus passando por aqui é bem menor. A gente costuma acompanhar esse local aqui todos os dias. Agora, a gente tem falado também com os passageiros. A nossa equipe chegou aqui por volta de 4h30 da manhã. O que os passageiros relatam em relação aos trens e ao metrô do Rio é que as coisas estão funcionando sim normalmente. Em relação aos ônibus, a gente recebe relatos diferentes. Tem passageiros que dizem que algumas linhas estão funcionando normalmente, agora outros que dizem que estão enfrentando dificuldades. Pessoas que vieram da Baixada Fluminense para chegar aqui à Central do Brasil disseram que uma disse, por exemplo, uma passageira disse que não conseguiu pegar o ônibus que ela sempre pega, teve que vir de van. Agora a gente vai conversar com a repórter Larissa Schmidt, que está lá no aeroporto Santos Dumont. Muito bom dia para você, Larissa. Como é que está a situação por aí? Oi, Priscila, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui no 2º andar do aeroporto Santos Dumont. A gente consegue ter uma visão do guichê de algumas companhias que funcionam normalmente, segundo o atendimento do aeroporto Santos Dumont. Tudo funciona normalmente. A gente tem informações de 4 voos cancelados, 3 com destino a São Paulo, outro com destino a Confins, mas, segundo o aeroporto, não tem relação com a manifestação que está acontecendo aqui dentro do aeroporto. A gente vê manifestantes da CUT segurando placas, eles entregam panfletos também. Por enquanto, agora está tudo tranquilo. Agora, mais cedo, houve confusão aqui no saguão do aeroporto Santos Dumont. Isso foi por volta das 5h30, 5h40 da manhã. A gente vê nas imagens que um grupo de manifestantes, alguns deles estavam com coletes vermelhos da CUT, entraram no saguão do aeroporto e começou uma provocação entre eles e outras pessoas que estavam também no saguão. E 2 homens começaram a brigar, se estapear mesmo em frente ao guichê de uma companhia aérea. Chegaram a derrubar as divisórias que as companhias usam para organizar as filas. Agora, do lado de fora do aeroporto Santos Dumont, tem 2 grupos de manifestantes. Uns impedem a passagem dos veículos, dos táxis. Então, os passageiros descem dos carros e andam por cerca de 300 metros a pé com as suas malas para conseguir entrar aqui, ter acesso ao aeroporto Santos Dumont. E logo na entrada de uma das portas aqui do aeroporto também tem um grupo da CUT com palavras de ordem. E a gente continua aqui acompanhando no aeroporto Santos Dumont a movimentação. Repito a dizer, são 3 voos cancelados com destino a São Paulo e outro com destino a Confins. Mais cedo também foram cancelados voos para Campinas e outro voo para Brasília, mas segundo a administração do aeroporto não tem relação com a manifestação. O aeroporto confirma que a movimentação, o funcionamento é normal por enquanto, embora aconteçam manifestações aqui dentro e do lado de fora. Chico, Ana. Obrigado, Larissa. E agora do Rio de Janeiro, do aeroporto Santos Dumont, vamos a Brasília, porque a polícia dispersou manifestantes e liberou a pista que dava acesso ao aeroporto de Brasília. E a Flávia Alvarenga está por lá trazendo informações ao vivo do aeroporto. Bom dia, Flávia.
Oi, Chico, bom dia. A maior confusão aqui no aeroporto de Brasília foi essa. Por volta das 5h20 da manhã, os manifestantes bloquearam. Eles interditaram a pista que dá acesso ao aeroporto internacional. Eles, inclusive, atearam fogo em pneus. Portanto, o trânsito parou. Os passageiros tiveram que descer para vir a pé até aqui. A polícia foi chamada, o corpo de bombeiros também. Tinha, inclusive, tropa de choque. E a polícia usou bombas de efeito moral para conter esses manifestantes. Vamos ver. Bora, sai! Começaram a atacar. Bombas de efeito moral. Com isso, os manifestantes fugiram daqui, dessas pistas. A pista só foi liberada por volta das 6h10 da manhã, mas o trânsito ainda está complicado para chegar aqui no aeroporto. Teve confusão aqui dentro do saguão, porque também havia manifestantes aqui dentro. Eles estavam chamando os funcionários para greve. Eles estavam mais lá ao fundo do aeroporto, que é onde é o embarque nacional, para os voos nacionais. Eles caminharam, isso mais ou menos por volta das 7 horas da manhã, convocando o pessoal para greve. Para evitar problema na hora do embarque dos passageiros, a concessionária que administra o aeroporto liberou um embarque para todos os voos, inclusive aqui do lado onde a gente está, que é o embarque internacional. Mas agora já está tudo normalizado e uma informação importante, o pessoal está trabalhando normalmente. Tem gente fazendo check-in, os voos estão saindo, mas por causa desse movimento, dos 49 voos previstos para hoje aqui em Brasília até as 7 horas da manhã, 3 foram cancelados e 4 tiveram atraso superior a 30 minutos. Mas neste momento o embarque nacional está sendo pelo portão deles, e aqui no embarque internacional, onde a gente está bem mais tranquilo, também já está normalizado. E o pessoal está trabalhando, fazendo check-in, pelo menos nessa parte está normal. Chico e Ana. Ok, obrigada, viu, Flávia? A gente vai agora ver a movimentação no aeroporto de Congonhas. Quem está lá é o repórter Mitchell Diniz. Bom dia, Mitchell. Bom dia, Ana. Aqui no aeroporto de Congonhas a movimentação é normal, os passageiros não têm dificuldades para embarcar ou desembarcar. Congonha tem um fluxo diário de 57 mil passageiros e o Sindicato dos Aeroviários no estado de São Paulo aderiu à greve, mas manteve 30% do efetivo. Mais cedo havia um grupo de manifestantes aqui no saguão do aeroporto com cartazes dizendo palavras de ordem. Eles chegaram a tentar interditar aqui uma das vias de acesso ao aeroporto, a Avenida Rubem Berta, que fica bem em frente aqui ao aeroporto de Congonhas, sentido a Avenida dos Bandeirantes, mas a Polícia Militar interveio e dispersou esses manifestantes com bombas de efeito moral e gás de pimenta. Então, neste momento, os manifestantes já deixaram o aeroporto e seguiram em passeata aqui pela Zona Sul de São Paulo, acompanhado pela Polícia Militar, que estava agora mais cedo também garantindo que os passageiros pudessem fazer o check-in nos guichês das companhias aéreas sem maiores problemas. Ana e Chico. Obrigada, Mitchell. Agora, atualizando uma informação do Rio de Janeiro, agora há pouco nós mostramos bloqueios na ponte Rio-Niterói. O trânsito por lá, na ponte Rio-Niterói, acaba de ser liberado. Já mostramos aí muito da situação do Rio, de São Paulo, um pouco de Brasília, mas vamos dar um giro pelo Brasil. Há problemas em várias cidades. Estamos ao vivo em Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Curitiba. Começamos por BH, onde o metrô está fechado, mas os ônibus estão circulando. A Liliana Junger é quem traz as informações. Bom dia, Liliana. Oi, Ana, bom dia. Pois é, eu estou aqui na Estação Diamante, que é uma estação bastante movimentada aqui em Belo Horizonte. Por aqui, agora, está tudo parado. Aqui do lado a gente vê que alguns passageiros estão aguardando o transporte, né? Mas lá do lado de fora, os manifestantes impedem que os ônibus entrem aqui na estação. A Polícia Militar está dando um apoio. Ainda não há um balanço da Companhia de Trânsito, mas a informação é que várias linhas estão circulando em escala mínima. Já o metrô está totalmente parado. Os metroviários não respeitaram a escala mínima de funcionamento nos horários de pico, determinada por uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho. Agora, durante a madrugada, 2 ônibus foram incendiados. Este ficou completamente destruído, mas ninguém se feriu. No início da manhã, manifestantes fecharam a estrada da Ceasa em Contagem, na região metropolitana. Esses pneus foram retirados pelos policiais. Mesmo assim, o trânsito ficou complicado na BR-040. Nesta outra rodovia que liga Belo Horizonte ao aeroporto de Confins, também houve bloqueio da estrada e parte da pista foi liberada há pouco. Chico e Ana.
Obrigada, Liliana. Aqui em Porto Alegre, quem conversa com a gente é a Natália Fruê. Ônibus e trens não estão circulando por aí, certo, Natália? Oi, Ana, um bom dia para todo mundo. É isso mesmo. Os manifestantes estão bloqueando desde a madrugada as garagens de todas as empresas de ônibus aqui de Porto Alegre. Por isso, os ônibus não estão circulando agora. Os trens também não estão funcionando. Tem manifestantes nos trilhos, né? Com isso, esses manifestantes estão descumprindo decisões da justiça que obrigam, né, que os ônibus eles circulem com frota mínima e os trens nos horários de pico. Várias ruas de Porto Alegre têm bloqueios desses manifestantes e também aconteceu queima de pneus e ônibus foram apedrejados. A situação é parecida no interior do Rio Grande do Sul, com rodovias que foram bloqueadas, tem barricadas, protesto e confusão. A gente fala ao vivo agora da saída de Porto Alegre, bem perto da rodoviária aqui da capital gaúcha, onde um grupo de manifestantes está bloqueando uma das pistas. Eles carregam cartazes contra as reformas trabalhista e previdenciária, mas aqui não há confusão. A gente volta com vocês, Chico e Ana Paula. Obrigada, Natália, pelas informações, as imagens ao vivo aí de Porto Alegre. Vamos para outra capital que também amanheceu sem ônibus. Quem conversa com a gente lá no Recife é o Bruno Gruber. Oi, Bruno. Oi, Ana, bom dia a todos. Bom, a gente está nas ruas desde as 4h30 da manhã aqui no Recife, não vimos ônibus nenhum. Deixa eu só mostrar para vocês como é que está a situação do maior terminal integrado de ônibus do centro da cidade do Recife. Esse terminal que normalmente recebe 48 mil passageiros, hoje está assim vazio. Ele ficou fechado porque os ônibus não estão circulando. Os coletivos não saíram das garagens. Tem protestos também nas rodovias, como na BR-101, em outras ruas e avenidas do Recife e da região metropolitana. Manifestantes estão fazendo bloqueios, queimando pneus para esse dia de manifestações, essa sexta-feira que está complicada para os trabalhadores daqui. Por sorte, o metrô está funcionando normalmente. O metrô montou um esquema especial, então até às 9 horas da manhã os trens estão circulando, só que depois disso as estações vão ficar fechadas. Nesse dia de protestos, que está sendo chamado de greve geral contra as reformas da Previdência, também a reforma trabalhista e também contra o governo do presidente Michel Temer. Nós seguimos acompanhando essas manifestações e as paralisações aqui no Recife, trazendo a informação de que quem precisa do transporte coletivo está enfrentando uma manhã bem difícil nessa sexta-feira. Encontramos, inclusive, aqui na estação do metrô, pessoas voltando para casa nos trens do metrô que ainda estão funcionando até às 9. Ana e Chico. Isso está se repetindo em várias outras cidades, né, Bruno? Obrigada. Olha, em Curitiba também nenhum ônibus saiu hoje da garagem. O Bruno Fávaro está num dos pontos de protesto. O que você tem de informação aí para a gente, Bruno? Bom dia. Bom dia, Ana. Nós estamos na Avenida das Torres, que dá sentido São José dos Pinhais, onde fica o aeroporto, né? E a gente consegue ver que os manifestantes interditaram os dois lados da pista desde muito cedo e por alguns minutos eles abrem para que o pessoal possa seguir o caminho. A pista então está bloqueada também na BR-277, que liga Curitiba ao litoral. O trânsito também está fechado nos dois sentidos por metalúrgicos que queimaram pneus. Eles protestam contra as reformas trabalhista e previdenciária. Além disso, nenhum ônibus saiu hoje bem cedo aqui em Curitiba. Os ônibus não saíram das garagens. E eu estive bem de manhãzinha num dos maiores terminais aqui de ônibus da cidade e não tinha nem ônibus e nem mesmo passageiros. Parece que o pessoal nem saiu de casa. Ana, Chico. Ok, Bruno Fávaro falou aí de Curitiba e agora nós vamos para a rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, é a rodovia federal de maior movimento no país, e o repórter Rogério Correia está sobrevoando a Dutra nesse momento. Rogério. Nós tivemos um problema aí, daqui a pouco a gente mostra a Dutra para você. Que está interditada ali nesse ponto, né? Isso é na saída, exatamente na saída de São Paulo, viu, Ana? Na região ali próxima a Guarulhos. Daqui a pouco a gente vai atualizar, então, essas informações. A gente mostrou agora há pouco o aeroporto de Brasília, que teve confusão por lá. Vamos voltar, então, para lá, porque nem ônibus, nem metrô estão funcionando na capital federal. O Edson Ferraz é quem mostra para a gente. Edson.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, a vida do brasiliense que quer trabalhar hoje não está fácil, não. A gente está aqui na plataforma inferior da rodoviária de Brasília, coração aqui do Distrito Federal. Aqui também tem uma estação de metrô e normalmente tudo aqui fica lotado de passageiros. Mas hoje, como a gente pode ver nas imagens, deserto, muitos passageiros já sabiam, né, da greve e evitaram esse tipo de transporte. Aqui também começa a interdição da esplanada dos ministérios. As duas vias da esplanada dos ministérios foram fechadas pela polícia. Há cerca de 2 mil policiais militares nesse momento na esplanada dos ministérios. A ideia é que eles façam um cordão de isolamento. Foi colocado também tapume nos ministérios para evitar aí algum problema durante as manifestações. E com essa paralisação toda, quem se deu bem foi o transporte pirata. Agora os passageiros estão se arriscando. A gente vai mostrar imagens aí de uma cidade aqui próximo, Ceilândia. Um passageiro se arrisca aí do lado de fora de um ônibus pirata. Durante toda essa manhã nós vimos muitas vans e ônibus piratas circulando por aqui. Agora, problema no transporte, também problema para quem tentou chegar de carro aqui no plano piloto. A gente vai mostrar uma manifestação que aconteceu na BR-020. A gente vê que manifestantes atearam fogo em pneus, impediram a passagem, o trânsito ficou complicado, houve congestionamento e também houve motoristas que tentaram sair pelo acostamento. É isso. Ana e Chico. Tá bom, obrigado. A gente teve informações aí de Brasília. Agora, num dia confuso como o de hoje, quem vai viajar de avião precisa ficar muito atento e atento também às bagagens. No maior aeroporto do Brasil, o Aeroporto Internacional de São Paulo, o aeroporto de Cumbica, o número de furtos aumentou muito nesse começo do ano. Rodrigo Bocardi, os ladrões têm até lugar preferido para roubar no aeroporto aí de São Paulo, hein? Olha, Chico, normalmente os bandidos atacam quando os passageiros estão no check-in, na praça de alimentação, tentando alugar carro. Nesses momentos, as pessoas ficam mais ocupadas e acabam esquecendo, né, de ficar de olho nas bagagens. Dia de viagem geral não é um dia qualquer. O passageiro pode estar tenso demais, relaxado demais, ocupado com pequenas providências. E é aí que eles atacam. Essas imagens foram obtidas com exclusividade pela Globo News. Repare o passageiro que deixa o carrinho de bagagens muito longe dos olhos. O rapaz se aproxima, troca as mochilas e sai sem ser notado. Aqui, o casal chega com muita bagagem e já tem gente de olho. Na hora do check-in, quando os dois se distraem, o homem leva a mochila e o que parece ser um tablet. Esse tipo de furto aumentou 7% esse ano aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Foram registrados 254 casos. Às vezes as câmeras registram o crime, mas os ladrões são rápidos para agir, para fugir e também para se livrar da justiça. Esse tipo de delito não há violência nem grave ameaça à pessoa. Então não há outra alternativa para o Poder Judiciário senão colocá-los em liberdade. Mesmo com a reincidência, o juiz às vezes acaba não tendo essa informação no momento em que esse indivíduo é levado para audiência de custódia e ele acaba sendo colocado em liberdade. Fico tenso sim, não solto a bagagem, que está sempre comigo, não perco o olho dela, porque realmente é perigoso. Me preocupo, mas eu tentei trazer o mínimo de coisas possível com o bebê. Se é que se dá para fazer isso, tipo, poucas malas. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Para diminuir os furtos, o delegado diz que está registrando placas de carros usados pelas quadrilhas. Muitas delas com bandidos que falam espanhol. Estão também mapeando as principais áreas de risco. As praças de alimentação são algumas delas. Veja que o passageiro está de costas e não tem visão das bagagens. O ladrão usa uma pasta para esconder a mochila. Já o rapaz que acabou de ser furtado continua sentado, sem se dar conta do que aconteceu. Esse aqui aproveitou o canto escuro do saguão e, sentado de costas para a vítima, só estica o braço e pega a bolsa. Depois, ele se levanta calmamente e sai do terminal. Muitos furtos também acontecem durante procedimentos de aluguel de carro. Aqui foi no guichê do táxi. Os bandidos agem em grupo. São pelo menos 4 para vigiar, conversar e distrair a vítima, enquanto um deles abre a bolsa e parece até escolher o que levar. Eles se dispersam logo e quando a vítima percebe, é tarde demais. O começo ou o fim da viagem já foi estragado. E o aeroporto de Cumbica é um dos mais movimentados do mundo. São 250 mil pessoas circulando por dia. Chico e Ana.
Mas que raiva desses flagrantes, né, Rodrigo? Pois imagina, você vira um minuto, quando vira de volta já não tem e às mais vezes nada ali lá. Na sua mochila está o passaporte, está o documento, está o dinheiro, está tudo. Você não embarca, né? Agora isso não é só lá não, isso está acontecendo no Brasil inteiro, é preciso ficar de olho no mundo inteiro. Aliás. E tem que ter mais fiscalização, mais segurança também, para ficar de olho, enquanto o passageiro às vezes está ali mais ocupado mesmo. Até mais, Rodrigo. Até já. E no Rio, uma onda de violência está espalhando medo por vários bairros. Os confrontos agora aumentaram e acontecem a qualquer hora do dia. É cada vez mais comum, mas ninguém se acostuma. Fiquei muito apavorado agora, eu tive que deitar no ônibus, porque passava muito tiroteio. Eu fiquei horrorizado, eu tive que deitar no ônibus. A frase mais ouvida nas ruas do Rio é essa. A gente não sai de casa, não sabe se volta, né? A gente não tem segurança. Os confrontos em áreas com UPPs tiveram um aumento assustador nos últimos anos. Passaram de 13 casos em 2011 para mais de 1.500 no ano passado. O pânico e o medo viraram rotina. Ontem, bandidos foram para as ruas amedrontar comerciantes depois da morte do chefe do tráfico numa operação da PM no Morro do Turano, na zona norte do Rio. As pessoas na rua saíram todas correndo, ficou todo mundo desesperado. A gente vê aqui que por conta do resultado dessa operação e da ameaça de traficantes, o comércio de um bairro inteiro precisou fechar as portas, tanto pequenas lojas quanto os grandes mercados. Cada dia uma situação nova nessa escalada da violência no Rio de Janeiro. Para alguns especialistas, essa lógica do combate, do confronto, dos tiroteios não vai resolver a questão da segurança pública. É possível reduzir a criminalidade com o apoio dos moradores e com ações de inteligência, desarticulando quadrilhas, entrada de armas, entrada de munições. Não há outra saída senão se impor a presença da segurança por inteligência, planejamento e legitimidade da ação policial. Por causa dos tiroteios constantes, a população tem vivido dias difíceis. Veja o relato de uma comerciante moradora do Morro do Turano que não quis aparecer por medo. Minha casa já foi várias vezes furada de bala. Caí no chão, deitar no chão no meio da rua, com a bala comendo, para poder salvar minha vida, né? Rotina de guerra. Uma rotina que faz novas vítimas a cada semana. 59 policiais mortos somente em 4 meses. Histórias trágicas para moradores das comunidades. 7 dias seguidos de tiroteios no Complexo do Alemão e o resultado? 5 pessoas mortas, 4 inocentes. Quando eu olhei para trás, ele caiu, me pediu socorro e disse: me deixa não, me ajuda. Horizonte, um amigo me pediu ajuda eu sem poder fazer nada. O estudante Felipe Farias tinha 16 anos e queria ser militar. Ele morreu baleado durante um protesto contra a violência, que os moradores já chamam de Guerra do Alemão. É um sentimento muito conturbado de revolta, de perda, de medo por conta da situação, mas também de saber que nós estamos com as mãos atadas, né? E cada vez mais com medo, né? Ontem teve até em escola criança tendo que se deitar no chão durante a aula. É guerra. Qualquer cidade grande do mundo, como o Rio de Janeiro, que é uma das principais cidades do mundo, não é? Como é que você tem? A tal via está interditada, eu falei isso ontem aqui, o trânsito está ruim porque há tiroteio. Não, mas não é um bandido lutando com um policial, não. É fuzil, metralhadora, bala para todo lado, né? E a gente passa a conviver com isso como se isso fosse normal. Agora, se os bandidos estão atacando embaixo, é porque há bandidos em cima também, né? Em níveis de comando, que servem como mau exemplo para isso. Né? A Secretaria de Segurança Pública culpou a crise econômica e disse que o programa das unidades de polícia pacificadora está sendo agora retomado. Mas tem a história do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, né? Vamos trazer agora notícias da Lava Jato, né? Segundo a Secretaria de Segurança, a crise econômica que está causando todos esses problemas, o programa das UPP está sendo reavaliado e muito dessa crise se chegou depois de vários governos que passaram pelo Rio. E agora a gente fala então da Lava Jato. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, admitiu ao juiz Sérgio Moro que usou dinheiro de Caixa 2 para comprar bens pessoais. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a mulher, Adriana Anselmo, chegaram num carro da Polícia Federal para prestar depoimento. Cabral negou ter recebido R$2.700.000 de propina da Andrade Gutierrez, ligada às obras do Comperge, Complexo Petroquímico do Rio. Esses fatos são verdadeiros? Não são verdadeiros. Sérgio Cabral também negou ter comprado artigos de luxo,
como roupas, móveis e carros, para lavar dinheiro da propina. Mas disse que usou sobras de Caixa 2 de campanha para arcar com parte das despesas. Isso é um fato real na vida nacional. E eu reconheço esse erro. Reconheço esses. São recursos advindos, recursos próprios e recursos de sobras de campanha de Caixa 2. Com esses recursos, tem nada a ver nem com a minha mulher, né? E muito menos a ver com essa questão dessa acusação de compédio. Adriana Anselmo disse que nunca perguntou ao marido a origem do dinheiro usado nas compras. O meu relacionamento com o Sérgio, ele é matrimonial, ele não é econômico-financeiro, que me levaria a senhora não questionava que o seu marido na qualidade de gestor público e a senhora vivendo debaixo do mesmo teto que ele tinha um padrão de vida superior aos rendimentos dele? Por vezes, agora, recentemente, diante em 2013 ou 2014, quando nós começamos a ter aquelas ocupações, aqueles protestos, nós conversávamos com isso e ele sempre disse que teve recursos para arcar com todas as despesas que ele arcou durante todo o nosso relacionamento. Também foram interrogados outros 3 réus neste processo. O operador Carlos Miranda ficou em silêncio. O ex-secretário de governo do Rio, Wilson Carlos, e a mulher dele, Mônica Carvalho, negaram envolvimento com pagamentos de propina. Vamos agora voltar a falar da greve geral. Vamos à Vitória. Quase todos os acessos à capital do Espírito Santo estão bloqueados. Quem mostra para a gente ao vivo é a Fabiola de Paula. Fabiola. Isso mesmo, Ana. Bom dia para você, Chico. Bom dia a todos. Vários acessos da Grande Vitória estão bloqueados. Esse aqui que a gente está agora fica na BR-101, na Serra. E veja só, são vários manifestantes bloqueando toda a via. Já teve confusão por aqui hoje de pessoas querendo passar para trabalhar e os manifestantes não deixaram. E essa é uma rodovia importante para os capixabas. Ela liga Vitória ao norte do estado e também a Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente está vendo aí imagens, né, ao vivo aí do pessoal bloqueando a rodovia aqui. Então, somente ambulâncias estão passando por aqui. A gente tem imagens também de outros acessos aqui da capital. Manifestantes bloquearam vias também, colocando fogo em pneus, parando algumas ruas da capital, o trânsito ficou parado nas pontes, em ruas também, os terminais por aqui estão vazios. A Justiça determinou a circulação de 50% da frota de ônibus, mas muitos foram apedrejados hoje de manhã, os pneus foram esvaziados, por isso o sindicato resolveu não tirar os ônibus das garagens. Esses aqui, inclusive, que a gente acompanha, imagens, tem esse aqui na via principal e também outro ali na lateral, eles estão com os pneus vazios. Na hora que eles tentaram passar, foram impedidos de passar. Os oficiais de justiça estiveram por aqui também com uma determinação para liberar a rodovia aqui, a BR-101, mas nem conseguiram falar com os manifestantes. Os manifestantes vaiaram os oficiais de justiça. Ana, Chico, eu volto com vocês. Pois é, a Fabiola aí falando de Vitória. E agora nós vamos, agora sim, a rodovia Dutra, principal estrada do país, de maior movimento, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Nós temos imagens da Dutra na altura da cidade de São José dos Campos. O trânsito foi fechado por volta de 7 da manhã por manifestantes metalúrgicos de São José dos Campos, do sindicato lá. Eles fizeram um corredor humano com faixas e cartazes e botaram fogo em pneus. A manifestação começou de madrugada, quando o pequeno grupo fechou a Dutra, mas a polícia conseguiu, naquele momento, dispersar o ato. É complicado, neste momento, o trânsito na Dutra é lento, você vê aí, na região de São José dos Campos. Volta e meia, o trânsito é fechado, depois é desobstruído por ação da polícia. E a gente viu ali filas de ônibus, de caminhões, muito... estavam parados lá na trânsito Dutra, bem parado ali na Dutra. Mas foi mais então, cedo, Ana. Na altura de São José dos Campos. Foi mais cedo. E no Congresso o governo negocia a votação na semana que vem da reforma da Previdência. Por isso que nós vamos a Brasília falar com a Cláudia Bom Tempo, que é uma proposta, é uma emenda à Constituição, emenda que precisa, no mínimo, de 308 votos. Então, vamos falar com a Cláudia para saber como é que está a situação do governo nessa história. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Exatamente como você disse, são 2 votações no plenário da Câmara que precisam ter esses 308 votos a favor. Depois disso, a proposta segue para o Senado, tem de ser aprovada na comissão e depois tem 2 votações também no plenário do Senado. Mas antes de tudo isso, a reforma da Previdência precisa passar pela Comissão Especial da Câmara, onde está em discussão nesse momento, com votação marcada para a semana que vem. A quinta-feira foi dia de fazer contas. Assim que a reforma trabalhista foi aprovada na Câmara, o governo começou a analisar o cenário para o próximo desafio, a votação da reforma da Previdência. A reunião da Comissão Especial para discutir o texto ficou para terça da semana que vem. A proposta deve ser votada na quarta-feira na comissão. O presidente da comissão diz que está confiante, mas sabe que não dá para contar com os votos de todos os 296 deputados que apoiaram a reforma trabalhista. Eu entendo que nós temos um universo de 150 votos inconquistáveis. Os outros 360 votos, e daí o meu número 360, são votos que podem ser conquistados. O presidente da Câmara diz que agora o foco vai ser tirar dúvidas de quem ainda está indeciso, convencer um a um de que a Previdência Social pode quebrar se as regras não forem alteradas. Nossa obrigação é mostrar a esses 300 a importância que a reforma da Previdência tem, não quer dizer que todos os 300 já estejam votando na Previdência, e trabalhar, né, com o mapa que nós temos agora, começar a trabalhar os que não puderam estar presentes, que a gente sabe que votam, e trabalhar aqueles que votaram contra, que é possível reverter o voto. O presidente Michel Temer e alguns ministros aqui do Palácio do Planalto conversaram com lideranças partidárias sobre esse cenário para a votação da reforma da Previdência. Para aprovar a mudança, são necessários 308 votos em plenário. Mas o governo não quer correr riscos. Só pretende colocar o texto em votação quando tiver a certeza de que pelo menos 330 deputados votam a favor. O presidente quer participar pessoalmente dessas negociações com o Congresso e vai chamar os partidos aliados para conversas. E o principal argumento são os números. Ontem o Tesouro divulgou que o rombo da Previdência, somando o INSS e o setor público, ficou em quase 60 bilhões de reais só no primeiro trimestre do ano. Aqui não tem nada fácil, aqui é sempre uma construção com todos. É preciso reformar para que se possa continuar com as contas do governo funcionando, porque senão nós vamos ter o comprometimento dessas contas e aí acontecerá o que já tem acontecido em alguns países, aqui em alguns estados, ou seja, a dificuldade do pagamento das pessoas que já recebem a aposentadoria. E não há como brigar com os números. O rombo das 2 previdências, do INSS e do setor público, deve fechar esse ano em 274 bilhões de reais. É uma projeção do Tesouro Nacional, um déficit crescente e insustentável. E o governo, viu, Chico e Ana, quer usar esses dados para convencer os indecisos, os parlamentares indecisos, e assim aprovar a reforma na comissão e no plenário da Câmara ainda em maio. Vamos ver, né, Cláudia? Vamos seguir falando nesse assunto, porque realmente é um assunto que gera muita discussão, muita polêmica. A gente está vendo hoje um dia de greve geral, manifestações em várias cidades do Brasil, exatamente contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. Alexandre Garcia está aqui para falar um pouquinho mais com a gente sobre isso. Agora, como a Cláudia disse, né, Alexandre, os números mostram uma situação insustentável da Previdência. É verdade, é para garantir as aposentadorias futuras, né? Agora, há muita contradição nesse movimento dito contra a reforma da Previdência. Primeiro, porque é contra as aposentadorias mais baixas, as de R$ 1.800 para baixo, que podem não sobreviver quando não houver mais recursos para pagá-las, né? E, por outro lado, é a favor da manutenção das aposentadorias mais altas, privilegiadas, de 26 mil, 28 mil, do Judiciário, do Legislativo. Por isso que o pessoal do Legislativo gritou esta semana pelos corredores da Câmara: a Previdência é nossa. O movimento é também contra os de salário baixo, porque quanto maior o rombo, maior o desequilíbrio das contas públicas e maior a inflação que atinge os de menor renda. É muito cruel essa relação. E há uma outra contradição
que é um movimento que só se impõe pela força, como a gente tem visto aí nesse início de dia útil, estradas, pontes, acesso a aeroportos bloqueados pela força, até pelo fogo de pneus queimando, e impedindo direitos básicos como de ir e vir, direito de trabalhar. Né? E, de novo, os trabalhadores comuns que precisam de ônibus, que precisam de metrô e que são vítimas desse movimento supostamente contra a reforma, que o presidente Lula já tentou fazer em 2006, viu que tinha necessidade, só que não conseguiu. Né? Aí o rombo de lá para cá foi aumentando. E mais, crianças, jovens, já vítimas do medíocre ensino brasileiro, também são prejudicados por um dia a menos de aula. E o movimento sindical, que não quer deixar de receber o valor de um dia de trabalho do assalariado, com a contribuição sindical, ainda tira mais um dia de trabalho do país que precisa produzir, voltar a crescer e gerar emprego. E se segunda-feira é o feriado do Dia do Trabalho, não seria mais próprio fazer manifestações pacíficas naquele feriado? São tantas as contradições que aí vem a pergunta. Afinal, contra que é essa exibição de força de hoje? Ana e Chico? Alexandre, nós vamos agora falar em Brasília mesmo, com a Camila Bonfim. Neste momento, ela está em Brasília com novas informações sobre a Lava Jato, que vem do Supremo Tribunal Federal. Camila, bom dia. Bom dia, Chico e Ana. Bom dia a todos. Olha, isso mesmo, mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal para deflagrar a segunda fase da Operação Satélites. Essa é aquela operação que teve a primeira fase em março, no mês passado, que foi a operação de pessoas ligadas a políticos. E por isso esse nome satélites, que são pessoas que orbitam no entorno desses políticos. Hoje, a busca é aqui em Brasília, no escritório de Bruno Mendes. Ele que é advogado do senador Renan Calheiros e já foi assessor de Renan no Senado. É exatamente por ser uma pessoa ligada a ele que é alvo dessa segunda fase da Operação Satélites, que foi pedida pela Procuradoria-Geral da República. Os mandados estão sendo cumpridos aqui em Brasília pela Polícia Federal e foram autorizados pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Portanto, PF nas ruas para cumprir essa nova fase da Operação Satélites. Lembrando que essa Operação Lava Jato dos políticos, como a gente conhece aqui, que tem como alvos os políticos ou pessoas relacionadas a eles, já tem 7 fases que foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República e que estão sendo cumpridas pela Polícia Federal. Chico, Ana. Então, Polícia Federal já nas ruas, né, Camila? Em operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhando e traz outras informações para você ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil. Também seguimos de olho na greve geral, nas manifestações por todo o país. Já já a gente volta a mostrar. Mas vamos agora dar um intervalinho para saber do tempo. Isabela Camargo já por aqui para falar do tempo nessa sexta-feira. Esse friozinho, Isabela, vai continuar? Bom dia. Ana, bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. Vamos passar as informações certas, né, para que todo mundo faça aí suas escolhas. O friozinho vai continuar, você que está na região sul e sudeste, se prepare porque vai esfriar mais e a friagem também continua até o sul do Amazonas. Ontem várias capitais tiveram o dia mais frio do ano, Porto Alegre, Florianópolis, Campo Grande, Cuiabá, e hoje podemos ter novos recordes. Rio de Janeiro, por exemplo, pode ter o dia mais frio do ano com 23 graus. 26 em Vitória. São quase 10 graus a menos do que fez ontem. São Paulo só 17, lembrando que agora a sensação de frio é de 6 graus aqui na capital paulista. Campo Grande só 24, Cuiabá 28. E aí nós temos as clássicas mais quentes que não são influenciadas pela alta polar. 33 Palmas, 34 em Teresina, 30 em Maceió e 29 em Salvador. A frente fria está seguindo o caminho entre o Rio e o sul da Bahia hoje. Aí tem previsão de chuva volumosa entre o Espírito Santo, Vale do Rio Doce, sul aqui e leste de Minas. A gente vê também bons volumes nesses azuis mais escuros entre o Ceará, Piauí, Maranhão, Nordeste do Pará e também no Amapá, por conta aí da zona de convergência intertropical que voltou a influenciar bastante o tempo ali na faixa norte do Nordeste. E aí a gente vê também volumes aqui no Amazonas, Acre e parte de Rondônia. Então, pessoal de Ariquemes, cuidado, vai chover mais, tá? Ontem choveu tanto, né, que as ruas ficaram tão alagadas que parece mais que tinha um rio cortando a cidade. E lembrando que as chuvas só começam a diminuir na região norte a partir de junho. Vamos falar agora do tempo firme desta sexta-feira, não é só de chuva, né, que a gente vai falar hoje. Olha só, áreas em amarelo.
região sul, com o tempo firme, mas esse sol não esquenta, como nós já mostramos. Mato Grosso do Sul também com tempo firme, grande parte de São Paulo, sul e oeste de Mato Grosso, parte do centro-sul de Rondônia, Tocantins e o interior do Nordeste. Chico e Ana. Ok, Isabela, e a gente começa hoje um fim de semana prolongado, né, que vai até terça-feira. Como é que fica o tempo no fim de semana, hein? O Chico, Rio de Janeiro hoje começou com chuva, né? Então a boa notícia é que ela tende a diminuir, tá, durante o final de semana, para quem pretende então passar o feriadão aí no Rio de Janeiro. E aí o frio, mesmo que aumente alguns graus a temperatura, o friozão vai continuar, tá mantido inclusive o risco de geada na região sul. Amanhã a gente vê aqui nas áreas do sul do Paraná, região serrana de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Aí para encerrar eu separei as 4 cidades mais frias amanhã da região sul. Olha só, Urupema, Urubici, São Joaquim e Gramado no Rio Grande do Sul. Chico e Ana. Ok, vamos ficar de olho nessa friagem aí, Isabela. Obrigado. Isso. E vamos voltar a falar com o Rodrigo Bocardi de São Paulo. Greve geral, como é que está a situação nesse momento? Tem confusão no centro da cidade, Rodrigo? Ô, Chico, a gente segue monitorando aqui em São Paulo o comportamento com este dia de greve. Os ônibus parados ainda, metrô parcialmente, na verdade a grande parte parada, só uma linha que é operada pela iniciativa privada funcionando. E agora, com relação aos trens, começam a chegar informações aqui de funcionamento, de retomada. A linha 10, ela está rodando entre Tamanduateí e Brás, então o pessoal que usa já tem essa informação. Houve uma tentativa também de volta da linha 8 Diamante, mas aí teve vandalismo na linha aérea, então foi impedido ali que os trens voltassem a rodar. Por enquanto é isso que a gente tem de atualização, mas queria ir também ao Globocop para ver o que a Jaqueline Brasil conta para a gente lá do alto. Rodrigo, a gente continua monitorando, né, os vários pontos que vão surgindo no decorrer da manhã. Nesse momento a gente sobrevoa a região central da cidade, centro histórico, aqui ao lado da Praça Ramos de Azevedo, Teatro Municipal. Agora há pouco tinha uma fogueira ali interditando a Xavier de Toledo, uma importante rua que dá acesso ao Viaduto do Chá. Os bombeiros já estão aqui, apagaram esse fogo, mas tem ainda muitos manifestantes espalhados por toda essa rua. Agora há pouco nós temos imagens inclusive lá de baixo. Vocês estão vendo aí, olha só, bastante resquício ali, agora em fase já de rescaldo. Agora há pouco a gente também observou aqui na região central um outro ponto de manifestação no entrocamento muito importante de avenidas como a Rio Branco, também Ipiranga e a Casper Libero. Olha só que situação, os manifestantes, eles pegavam os cones ali de sinalização e começaram a jogar sobre os carros que estavam passando por lá e nada tinham a ver com essa situação. Logo depois, a tropa de choque foi atrás desses manifestantes que entraram na estação Luz do metrô. Mais cedo, a gente sobrevoou também a rodovia Regis Bittencourt. Regis Bittencourt que ficou totalmente interditada em Budas Artes, no quilômetro 274. Os carros não passavam por lá, também por conta de manifestação, muito fogo. Os manifestantes atearam fogo em pneus, uma fumaça, uma cortina de fumaça preta e os carros passavam por uma via paralela. Nesse ponto já houve a liberação e agora tem interdição que eu já fiquei sabendo na altura do 284, tá? Sentido capital. Essas imagens que vocês observam agora, um outro ponto de manifestação mais cedo. Na Marginal Tietê, importante via que liga as rodovias Ayrton Senna e Dutra à rodovia Castelo Branco. Os manifestantes interditaram a pista local bem na altura da rodoviária do Tietê. Os ônibus não conseguiam entrar nem sair da rodoviária e os carros que passavam por essa pista local também não conseguiam passar por lá. A polícia também conseguiu dispersar esses manifestantes. A tropa de choque conseguiu ali liberar essa pista que estava interditada e o congestionamento foi muito grande. Esse é o resumo, por enquanto, Rodrigo, agora da capital e da região metropolitana. A gente continua observando agora aqui a região central. Rodrigo. Arredondando, Jaqueline Brasil, de acordo com o Departamento de Engenharia de Tráfego da capital paulista, são 17 pontos com alguma interdição na cidade de São Paulo, com concentração maior desses pontos, exatamente aí no centro da capital, no centro de São Paulo, onde o Globocop acabou de mostrar. Há um ponto na Via Anchieta, falando com o pessoal do ABC Paulista, e também um outro ponto na zona sul da capital, na Avenida Senador Teutônio Vilela. Basicamente isso é a atualização que a gente tem por enquanto por aqui, Chico e Ana. Tá certo, Rodrigo. Seguimos de olho não só em São Paulo, mas por todo o Brasil. A gente vai fazer um intervalo agora bem rapidinho e já fazemos um novo giro ao vivo pelo país. Com as informações das principais capitais, principais cidades do interior, nessa manhã de convocação de greve geral pelo país. Em Salvador, os ônibus não estão circulando. Patrícia Nobre.
Nós estamos na Lapa, a estação de ônibus mais movimentada de Salvador, por onde passam por dia mais de 400 mil pessoas. A estação está assim, vazia, reflexo da paralisação dos rodoviários. Os ônibus não saíram hoje das garagens. Chico, Ana. Alô, Patrícia, você vai ver também a preocupação com a segurança do Papa, que faz uma viagem ao Egito. Para a gente relaxar um pouquinho, a Cris Dias traz já os gols da Libertadores. Agora são então 8 horas e 24 minutos, horários de Brasília, onde o Brasil volta já. Voltamos a falar da greve geral, que é o nome dado pelos sindicatos, pelas organizações que estão organizando esse movimento de paralisação hoje. Vamos então, mais uma vez, direto para São Paulo, ter as informações de uma estação de trem que está fechada até agora. Laura Cassano está por lá, Francisco Morato. Ninguém conseguiu embarcar por aí, né, Laura? Fazer a nossa paralisação. Ana, por aqui a estação continua fechada, os sindicalistas estão aqui na porta, eles fazem um ato desde cedo. A estação ela até que está com acesso liberado, só que não está funcionando. Então os passageiros eles não conseguem passar pela catraca, também não tem trem circulando. Aliás, essa é a situação em quase todas as linhas da CPTM. A gente tem uma última informação que os trens eles voltaram a circular pelo menos num pequeno trecho da linha 10 Turquesa entre as estações Tamanduateí e Brás. Mas em todas as outras linhas da CPTM, então os trens ainda não estão circulando. Olha, a gente tem informações também sobre o metrô. No metrô, a mesma situação. As linhas não estão funcionando, só tem uma, a linha 4 amarela. Essa é a única por onde os trens do metrô estão circulando, porque ela é administrada por uma concessionária. Também não tem ônibus municipal circulando, não. Os terminais de ônibus estão fechados aqui em São Paulo. Os motoristas, os cobradores também aderiram à paralisação. Eu vou citar os nomes de alguns terminais que os portões estão fechados. Terminal do Grajaú, Lapa, Penha, Barra Funda são alguns deles. Para isso, algumas medidas foram tomadas para tentar amenizar um pouquinho o impacto na mobilidade da cidade. O rodízio municipal aqui em São Paulo foi suspenso. A circulação de carros e de táxis, mesmo sem passageiros, também está liberada pelos corredores e pelas faixas exclusivas dos ônibus. Só continua a mesma restrição para os caminhões. E também o estacionamento, vaga azul, que o motorista ele pode parar o carro, mas precisa pagar por meio de um aplicativo. A vaga azul também está liberada. Então essa é a situação, panorama geral aqui de São Paulo. Agora aqui na frente dessa estação da Francisco Morato, da linha 7 Rubi, da CPTM, a gente tem essas pessoas interditando aqui a rua e agora a gente vai chamar o Globocop, que tem outras informações da cidade. Laura, a gente sobrevoa agora a Marginal Tietê, exatamente a ponte da Freguesia do Ó. Nesse momento, é uma pequena manifestação. Eles que já saíram da ponte da Freguesia do Ó e vão em direção à zona oeste da cidade. Há uma escolta da Polícia Militar nesse momento e a gente observa que apenas uma faixa já provoca lentidão para quem vem da zona norte da cidade. Eles não entraram na Marginal Tietê, mas estão passando por cima dessa ponte, que é uma ponte muito importante aqui da Marginal Tietê. Chico, Ana... Ok, Jaqueline Brasil no Globocop sobrevoando São Paulo, você viu há pouco aí, Taboão da Serra, Francisco Morato. Agora vamos ao Rio de Janeiro, ver como é que está a situação dos transportes. A repórter Ana Carolina Raimundo está no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, com informações ao vivo para nós. Bom dia, Ana. Oi, Chico, Ana, bom dia para todo mundo. Aqui do meu lado, Joaquim Diniz, que é diretor de operações da 7 Rio, que coordena todo o trânsito na cidade. Vou começar falando da ponte Rio-Niterói. A gente estava aqui pegando as últimas informações. A ponte ficou interditada sentido Rio por mais de 1 hora. 5 carros bloquearam ali no vão central a passagem, mas a situação já se normalizou, essa manifestação já terminou, a ponte foi liberada. Diniz, obrigada pela participação. Neste momento, a gente está vendo aqui nas câmeras que os acessos ao centro da cidade, principalmente por conta de uma manifestação na altura da rodoviária, estão bloqueando quem quer chegar na rodoviária e também quem está chegando ao Santos Dumont. As pessoas deixaram as malas, saíram andando, desistiram. Qual é a situação nesse momento? Existe a possibilidade de chegar nesses locais por outros caminhos ou a pessoa
se puder, deve não sair de casa para viajar? O principal bloqueio aqui no Rio de Janeiro foi nessa região da rodoviária, foi o bloqueio que durou mais tempo, mais cedo tivemos vários bloqueios, inclusive da ponte Rio-Niterói. Agora esse acabamos de liberar, isso faz com que a chegada ao centro do Rio de Janeiro fique comprometida e a chegada ao Santos Dumont comprometida também. Tivemos até alguns voos com atrasos, acabamos de liberar. O VLT que chegava no aeroporto também teve o trilho dele bloqueado, então não estava chegando, foi o ponto de principal atenção. O restante da cidade, Zona Sul, Centro, Zona Norte, nós não tivemos problemas. Aqui no Rio de Janeiro, excelente notícia que tanto o sistema de metrô quanto de trem não foi bloqueado em nenhum momento, funcionou e foi a principal alternativa de deslocamento para a população. Então, para quem está indo para o Santos Dumont, para a rodoviária, pode continuar indo, está liberado? Acabamos de liberar, agora ainda temos reflexo, porque o bloqueio durou muito tempo. Então a recomendação do Santos Dumont é que você vá de metrô e caminhe até o Santos Dumont, já que o VLT não está funcionando. Bom, essas são as informações aqui do Centro de Operações. Chico, Ana. Tá certo, Ana Carolina. Obrigada. A gente vai ter agora notícias de Brasília. Nesse momento tem bloqueio, manifestantes estão fechando a BR-040. Nosso Globocop está sobrevoando. A Caroline Dulli tem as informações. Caroline. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. A gente sobrevoa neste momento a BR-040, que é o principal acesso de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, aqui para o Distrito Federal. Neste momento, o trânsito está bastante carregado aqui, isso porque durante 1h30 todas as pistas sentido Brasília ficaram fechadas. A gente observa aqui que nesse sentido o trânsito está bastante carregado. A faixa exclusiva de ônibus foi liberada para os carros, tanto que a gente vê que alguns carros estão trafegando aqui pela faixa exclusiva dos ônibus. Os ônibus estão parados neste momento, existem alguns ônibus piratas circulando aqui, mas o trânsito está bastante carregado. O protesto começou por volta das 6h40 da manhã. Os manifestantes atearam fogo, a gente vai ver imagens agora que foram gravadas mais cedo pelas câmeras fixas da rodovia. Os manifestantes atearam fogo, os bombeiros foram chamados para apagar o fogo aqui na via e há pouco mais de 20 minutos a rodovia foi liberada, mas mesmo assim o trânsito continua bastante congestionado. A gente observa aqui, olha, todas as faixas, o motorista trafega com lentidão, mas nesse momento não há mais nenhuma faixa liberada. O Roger Fernandes vai mostrar para a gente também que a DF 420, para quem vem da região do Gama, nesse sentido aqui também está bastante carregado. O motorista enfrenta um longo congestionamento por aqui e as demais rodovias, tanto a BR-020 quanto a BR-070, que ficaram bloqueadas nesta manhã aqui no Distrito Federal, já foram liberadas, mas o trânsito está bastante difícil para quem quer chegar a Brasília ao plano piloto nesta manhã. Ana, Chico, é com vocês. Ok, Carolina Dulli sobrevoando então Brasília no Globocop, mostrando acessos à cidade e daqui a pouco nós vamos dar um giro pelo país, mas antes vamos fazer aqui, trazer uma informação que depois de 2 meses de liberdade, o ex-goleiro Bruno voltou ontem para a cadeia. Ele vai cumprir o restante da pena num presídio em Três Corações, cidade que fica no sul de Minas Gerais. Bruno chegou à delegacia por volta das 2h da tarde. Passou por um exame de corpo de delito e foi encaminhado para o presídio de Varginha. De acordo com o delegado que cuida do caso, ele falou pouco durante as horas em que permaneceu na delegacia. Ele ficou calado, né? A postura dele ele conversa muito pouco e apenas falou que não queria cumprir a ordem judicial, que a intenção dele sempre foi cumprir a ordem judicial e que ele acredita que vai buscar algum benefício de responder em liberdade ou no regime semiaberto. Daqui, Bruno foi levado para a penitenciária de Três Corações, a 35 quilômetros de Varginha, onde, por determinação da Justiça, deve cumprir o restante da pena. O advogado dele disse que desconhece essa determinação e que a vontade da defesa é que Bruno fique aqui. Mas, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por enquanto, não há qualquer pedido para que Bruno volte para a cidade. Há 2 dias, o ex-goleiro estava aguardando o mandado de prisão ser expedido. Na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal tinha decidido que ele deveria voltar para a cadeia. E desde então, ele estava aguardando o mandado no hotel do Boa Esporte, time que tinha acertado um contrato de 2 anos com ele. Mas a diretoria do Boa Esporte não quis se pronunciar se vai ou não romper o vínculo com Bruno. Ele estava solto desde o dia 24 de fevereiro, graças a uma liminar do ministro Marco Aurélio Melo. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão
pelo assassinato e sumiço da ex-namorada Elisa Samúdio e já cumpriu 6 anos e 7 meses da pena. Na verdade, quem rompeu o vínculo aí, né, foram os patrocinadores do Boa Esporte em protesto pela contratação de um criminoso, o goleiro Bruno. Vamos voltar a dar um giro pelo Brasil para ver a situação da greve geral. Várias cidades não têm transporte. Vamos a Salvador, Recife e Goiânia, começando com Salvador, com a Patrícia Nobre. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. A gente está aqui na Estação da Lapa, que é a principal, a mais movimentada de ônibus urbano aqui de Salvador, por onde passam por dia 430 mil pessoas, 117 linhas de ônibus. E a estação está assim desde cedo, vazia, por conta aí da paralisação dos rodoviários. Os ônibus não saíram hoje das garagens, segundo o Sindicato dos Rodoviários, nem mesmo aqueles 30% obrigatórios em dias de greve. E isso afeta demais a rotina da cidade, porque o ônibus é o principal meio de transporte público aqui da capital baiana. Os trens que passam pelo subúrbio da cidade também estão parados e a gente registra alguns protestos. Um deles, uma das avenidas mais movimentadas da cidade, manifestantes de vários sindicatos fizeram um protesto, fecharam as pistas da avenida. As pessoas, os motoristas, né, tiveram aí que entrar até pela contramão para tentar fugir do congestionamento. Protesto também na saída de Salvador em direção ao litoral norte, ali perto do aeroporto. Os manifestantes tentam bloquear a pista. Chico, Ana. Ok, obrigado, Patrícia. E de Salvador, vamos agora a Recife com o Bruno Gruber. Tá difícil chegar ao trabalho por aí hoje, né? Tá sim, Chico. 1.800.000 passageiros do transporte coletivo estão sem ônibus hoje, desde as 4h30 da manhã, quando os coletivos deviam estar circulando, mas está tudo parado. A gente está na principal estação de ônibus, principal terminal de ônibus aqui do centro do Recife, é o Joana Bezerra, ele está assim vazio, o metrô está circulando, mas até daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, depois ele para voltar às 4 da tarde. Outros terminais também estão sem ônibus e aí as empresas fretaram ônibus e vans para os funcionários conseguirem chegar ao trabalho. Tem gente também usando mototáxi e outros transportes alternativos. Tem ruas e avenidas do Recife, de Olinda e de Moreno, cidades da região metropolitana, bloqueadas por manifestantes. A BR-101 e a BR-232 também têm pontos de bloqueio. Os protestos são com pneus e outros materiais que estão sendo queimados, bloqueando o trânsito. Algumas escolas e universidades suspenderam as aulas e os policiais civis também aderiram a essa greve, estão registrando apenas os flagrantes. Chico e Ana. Obrigado, Bruno. A gente vê então o terminal de Recife vazio e também o mesmo acontece em Goiânia, onde o maior terminal de ônibus da cidade está bloqueado por manifestantes. O Honório Jacometo está lá. Honório, bom dia. Para você também, Chico, bom dia. Olha só, agora 8h37 da manhã, eu estou no maior terminal de passageiros aqui da capital, por onde circula a maior quantidade de passageiros. Terminal desse jeito, praticamente vazio, porque os ônibus que pegam os passageiros a partir desse terminal para levar para outros pontos da cidade, esses ônibus não estão circulando. Isso porque sindicalistas e grevistas, eles bloquearam a saída da garagem, 95 ônibus estão bloqueados, estão retidos lá nessa garagem. A Polícia Militar já foi para lá desde cedinho, por volta de 5 horas da manhã, já fez 3 rodadas de negociação, mas até agora, olha só, nenhum desses 95 ônibus conseguiu sair lá dessa garagem. E o problema não está só aqui em Goiânia. Na cidade de Trindade, que fica aqui na região metropolitana, para quem está vindo aqui para a capital também tem problema na GO 060. Manifestantes do movimento Sem Teto, eles colocaram fogo em pneus, é um fogo muito alto. Os bombeiros estão neste momento lá apagando esse fogo. A Polícia Militar está negociando com os manifestantes para tentar apagar o fogo e para tentar liberar a pista para que as pessoas que estão vindo de Trindade aqui para Goiânia consigam passar na pista normalmente. De Goiânia, Honório Jacometo para o Bom Dia Brasil. É isso, e a seguir tem mais greve. Você vai ver que em Sergipe, dezenas de postos de saúde estão sem médicos. E vamos ver a situação na região norte do país. Fabiano Vilela. Aqui em Belém, os ônibus estão rodando, mas existem bloqueios em 4 pontos da cidade que estão obrigando os motoristas a desviarem o caminho. Chico e Ana. Até já, então, com os detalhes, Fabiano. E ainda, tensão em Londres. 6 pessoas foram presas agora de manhã numa ação contra o terrorismo. Tudo isso já depois do intervalo, que é rapidinho. Agora são 8h40 pelo horário de Brasília.
Manhã difícil para quem está saindo de casa para tentar ir ao trabalho nas grandes cidades. Muitos transportes não estão funcionando por causa da convocação da greve. Rodrigo Bocardi, São Paulo, como é que está a situação agora aí? Chico, atualização nossa aqui então. Se quiser, a gente pode até piscar uma imagem aqui da marginal aqui atrás, falar um pouquinho do trânsito. O trânsito ele está um pouquinho acima do normal para o dia de hoje. Vemos aí um congestionamento aí, até que razoável na marginal do Rio Pinheiros. Os ônibus, eles continuam sem circular, né? Os ônibus maiores das empresas, apenas aqueles ônibus menores, que a gente chama aqui de cooperativas, que fazem ali o tráfego entre os bairros mesmo, ligando os bairros aos terminais, esses sim estão operando. Mas os ônibus de maior circulação, de trajetos maiores, esses estão parados. Inclusive, a gente vai até para um terminal da Zona Sul, terminal do Grajaú. Está lá Zelda Mello. Ela vai trazer mais informações para a gente. Olha lá, o ônibus atravessado ali no terminal, realmente sem movimentação por aí, né, Zelda? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Pois é, ninguém entra, ninguém sai aqui do terminal. A gente vê que as entradas estão bloqueadas por ônibus. Por aqui passam 31 linhas de ônibus, nenhuma está circulando aqui dentro do terminal. E a gente vê que tem muita gente ainda por aqui na expectativa de que a movimentação retorne, porque aqui também é um ponto onde as pessoas pegam trens. Os trens também não estão circulando. Então, o pessoal está aqui na expectativa de conseguir ir para o trabalho. Só os ônibus de cooperativas que estão fazendo transporte de passageiros, mas do lado de fora do terminal. E pelo que a gente percebeu agora há pouco, eles também não estão dando conta do número de passageiros. As pessoas não estão conseguindo chegar até o trabalho. Eu conversei com muita gente que disse que só veio aqui para tentar mesmo, para falar para o empregador que tentou ir trabalhar e depois teve que voltar para casa porque não tem condições. De qualquer maneira, ainda tem muita gente aqui esperando, na expectativa de que as linhas possam voltar a funcionar, de que elas consigam pelo menos ir trabalhar agora no período da tarde. Agora, embora os ônibus não circulem aqui dentro do terminal Grajaú, a movimentação por aqui é tranquila, não teve confusão, viu, Rodrigo? Ok, Zelda, muito obrigado. Inclusive o secretário municipal dos transportes, Sérgio Aveleda, aqui de São Paulo, da capital, acaba de informar que não há perspectiva de retomada ou que os ônibus voltem a circular, pelo menos por enquanto, aqui na cidade de São Paulo. Da Zona Sul, a gente vai para Guarulhos, região metropolitana, aeroporto de Cumbica. Lá está o Marcelo Poli para atualizar a gente a situação no aeroporto. Continua aí operando normalmente? Normalmente, Rodrigo, bom dia a todos. Segundo a assessoria de imprensa do Aeroporto Internacional de Guarulhos, até às 8 horas da manhã eram 66 pousos e 42 decolagens. Movimentação normal por aqui. Agora, por volta das 7 horas e 45 minutos, vai acontecer uma troca de turno, mas a assessoria de imprensa do aeroporto diz que não vai haver nenhuma restrição nos serviços apresentados aqui pelos funcionários. A gente está no Terminal 2, bem em frente aos painéis de partidas domésticas e partidas internacionais. 3 voos foram cancelados, mas esses voos foram cancelados previamente. Não tem nenhuma associação com greve ou com paralisação. É apenas uma movimentação aí das companhias aéreas para distribuir melhor os passageiros. Por isso, esses 3 voos foram cancelados, não tem nenhuma associação com greve. O que a gente percebe aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos é que muita gente veio para cá mais cedo, pessoas que têm voos marcados para as 11, meio-dia, e chegaram aqui de madrugada para garantir a viagem. Rodrigo. Ok, muito obrigado, Marcelo Poli. A gente adianta aqui, aproveita para dizer que a situação é semelhante no aeroporto de Congonhas. Agora o Globocop, Jaqueline Brasil a bordo, porque tem fogo. Daí do alto você vê isso, Jaqueline Brasil, onde? Exatamente, Rodrigo, agora na região metropolitana, saindo já da capital na rodovia Anhanguera. A gente mostra para vocês manifestação na pista local, em direção ao interior. Acabou de acontecer, foi um flagrante do Globocop, os manifestantes colocaram ali os pneus, atearam fogo e aí sobe aquela fumaça preta. É o que a gente vem observando desde o início da manhã. É tudo muito rápido. Quem segue agora pela pista local em direção ao interior encontra essa interdição. Como acabou de acontecer essa manifestação aí, não há ainda a presença da polícia, nem dos agentes da concessionária que administram a rodovia. Esses carros aí, eles estavam seguindo no sentido interior, quando viram a manifestação, deram ré e estão agora na contramão, tentando pegar ali a alça de acesso para fugir desse congestionamento, dessa interdição, porque ninguém consegue passar em direção ao interior, em direção a Campinas. Chico e Ana.
Ok, obrigada, Jaqueline. Além de todos esses problemas que a gente está vendo aí nos transportes, também em aeroportos, no trânsito, com interrupções em vários pontos do país, outros setores também aderiram a essa paralisação de hoje. Em Belém, são os Correios que não estão funcionando. O Fabiano Velela está lá ao vivo e fala sobre tudo que está acontecendo aí na região para a gente. Fabiano, bom dia. Oi, Ana, bom dia a todos. Os ônibus aqui em Belém estão rodando, mas existem bloqueios de manifestantes de outras categorias em 4 pontos da cidade, como aquele ali atrás, aqui na Avenida Presidente Vargas, e isso está obrigando os motoristas a desviarem de rota. Ontem os rodoviários fecharam um acordo com os patrões e eles vão receber um aumento que vai repor na inflação mais 1% de ganho real. Já o Aeroporto Internacional de Belém está funcionando normalmente agora no início da manhã. Os Correios estão em greve desde ontem. No interior do estado, vários carteiros não saíram para fazer as entregas e apenas algumas agências funcionaram. Aqui em Belém, segundo o sindicato, pelo menos 70% dos funcionários aderiram à paralisação. Os manifestantes estão reunidos neste momento aqui na sede dos Correios, no centro da capital. O Tribunal Superior do Trabalho determinou que 80% dos empregados dos Correios mantenham as atividades durante a greve. Chico e Ana. Ok, obrigado, Fabiano. E os postos de saúde estão sem médicos hoje em Aracaju. É para lá que nós vamos falar com a Carla Suzane. Bom dia, Carla. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, exatamente nos 44 postos de saúde de Aracaju não há atendimento. Com isso, cerca de 4.000 consultas deixam de ser feitas hoje. E segundo o sindicato da categoria, em outros 3 grandes municípios aqui de Sergipe também não há atendimento nos postos de saúde. São eles Lagarto, Porto da Folha e Itabaiana. Olha, a gente está aqui na frente de uma unidade de emergência, de unidade de pronto atendimento aqui na zona norte de Aracaju. O que a gente observa é que as pessoas chegam aqui e estão esperando além do normal. A espera aqui está muito longa. Isso porque apenas 4 dos 10 médicos vieram trabalhar. E além dos médicos, os professores da rede pública municipal e estadual também aderiram a essa paralisação. Com isso, 190.000 estudantes de Sergipe estão hoje sem aula. E olha, na porta de todas as garagens dos ônibus que fazem o transporte coletivo em Aracaju, as portas foram fechadas, foram bloqueadas pelos manifestantes. Com isso, Aracaju hoje não tem transporte coletivo, os ônibus não estão circulando. E a gente recebeu informação também de que em pelo menos 3 pontos da BR-101 aqui em Sergipe, esses pontos foram bloqueados. Os manifestantes bloqueiam e liberam assim a todo momento. Tem sido assim desde a madrugada. Carla Suzane, para o Bom Dia Brasil. Uma pausa agora na nossa cobertura desse dia de greve e de tumultos pelo país afora, para a gente mostrar uma situação que está acontecendo em Belo Horizonte e que é preocupante. A prefeitura dispensou os vigias das escolas e aí os roubos explodiram. Agora vão ter que rever essas medidas. A prateleira onde ficavam os 4 notebooks está vazia desde que os bandidos invadiram esta escola. Os computadores eram usados pelos alunos autistas e com dificuldade de locomoção. O alarme não soou para que os vizinhos pudessem perceber a invasão e nós só percebemos isso no dia seguinte, quando o porteiro chegou na escola e deu com a sala arrombada. Nesta outra escola, os funcionários divulgaram nas redes sociais o estrago feito um dia depois do arrombamento. Até maio do ano passado, os vigias ficavam 24 horas por dia em todas as escolas de Belo Horizonte, mas foram demitidos pela prefeitura, que queria cortar gastos. É um absurdo o governo não ceder verba para a escola para poder colocar segurança, porque é importante, né? As crianças precisam das coisas que foram roubadas, TV, DVD, faz falta para elas. Um levantamento da prefeitura mostra que de outubro de 2015 a abril de 2016 foram 18 arrombamentos nas escolas. Já sem os vigias, de outubro do ano passado até o dia 19 de abril deste ano, foram 59. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação tem um número ainda maior. 90 escolas invadidas desde a demissão dos vigias. O vigia tem relação com a comunidade, então a comunidade respeita a presença desse profissional dentro da escola muito mais do que um sensor de movimento, do que uma câmera, do que a vigilância eletrônica, que na verdade demonstrou que não tem capacidade de proteger o patrimônio público da cidade.
Agora a Prefeitura está revendo a estratégia de segurança e vai voltar com os vigias em pelo menos 50 das 320 escolas municipais. Esse reforço foi definido depois de um mapeamento que apontou as unidades de educação que mais precisam de proteção. Foram definidas conforme o contexto de fragilidade e segurança dessas escolas, seja do entorno, seja dos eventos de arrombamento que já vinham ocorrendo. As outras 270 escolas vão continuar sendo monitoradas só com sensores, alarmes e apoio da Guarda Municipal e podem voltar a ganhar o vigia se a Prefeitura achar que é necessário. Tem que ter, porque fica sem segurança nenhuma, a gente fica sem ter aula um dia, falta outro, mas quando uma segurança a gente fica mais tranquilo. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que autorizou a contratação de vigias que as escolas municipais avaliarem ser necessários. O processo de seleção e contratação deve estar concluído até o meio do ano. E nós vamos voltar com informações da greve geral. Manifestantes fecharam hoje de manhã uma das principais rodovias de São Paulo, a rodovia Anhanguera. Temos imagens ao vivo. Cerca de 200 manifestantes fecharam a estrada na altura de Jundiaí, a estrada liga São Paulo a Campinas. Policiais rodoviários conseguiram liberar agora há pouco as pistas no sentido Campinas-Capital. Agora a gente tem imagens gravadas mais cedo de manifestantes que bloquearam a pista no sentido interior, né, e colocando fogo em pneus, impedindo o tráfego nessa estrada. Rodovia Anhanguera. Intervalo rapidinho, a seguir a gente volta com outras informações sobre a greve geral. E o último trecho da nossa viagem pela rodovia interoceânica que liga o Brasil ao Peru. Você vai ver daqui a pouco, agora 8 horas e 53 minutos, hora de Brasília. Estamos de volta com outras informações desse dia de greve, paralisações e muitos protestos por todo o Brasil. A gente já mostrou algumas estradas de São Paulo com trechos bloqueados, né? Vamos mais uma vez para o nosso Globocop para ver como é que está a situação nesse momento. Jaqueline Brasil está sobrevoando a rodovia Anhanguera e a gente vê, né, Jaqueline, que agora há um novo ponto de bloqueio por aí. É um novo ponto, Ana. Agora há pouco a gente mostrava a pista local que estava interditada com bastante fogo e os próprios manifestantes pularam aqui o canteiro e rapidamente colocaram fogo no meio da pista. O que impressiona é a rapidez. A gente tem a imagem, no momento que eles começaram a pular e jogaram ali um pneu e quase atingiu um carro. Os carros que ainda tentavam passar antes da interdição. É algo muito, muito arriscado. Olha só que situação. Pegou ali a frente do carro, muito perigoso. Agora, as duas pistas da rodovia Anhanguera, no quilômetro 15, ainda aqui em São Paulo, estão interditadas na direção do interior. A polícia rodoviária está por aqui. Alguns carros, inclusive, alguns motoristas deram ré e tentaram fazer ali a conversão para saírem desse congestionamento. Todos esses carros vão ficar aí até que esse fogo aí saia daí e consigam liberar a rodovia Anhanguera. A rodovia dos Bandeirantes, que é uma paralela, serve como opção para quem estiver na Marginal Tietê, em São Paulo, e seguem em direção aí ao interior. Chico, Ana. As duas rodovias em paralelo ligam a capital São Paulo à cidade de Campinas. E vamos agora do Globocop de São Paulo para o Globocop de Brasília, onde está a Carolina Dolley, que tem flagrantes de ônibus piratas por aí, né, Carolina? Tem muito, viu, Chico? A gente continua sobrevoando a BR-040 de acesso ao Distrito Federal para quem está vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E aqui do alto a gente flagrou uma operação que a Polícia Militar realiza neste momento. Os policiais pararam 4 ônibus que estavam fazendo transporte pirata para o Distrito Federal. Aqui a gente observa que a polícia retirou os passageiros desse ônibus, fez uma vistoria. E esses passageiros agora estão retornando para os ônibus para seguirem viagem. O trânsito aqui na BR-040 continua complicado. Depois que os motoristas passam pelo ponto de bloqueio, que estava bloqueado até mais ou menos meia hora atrás, eles conseguem desenvolver uma boa velocidade. E mais para frente, o Roger Fernandes vai mostrar para a gente que o ponto de ônibus aqui está lotado. Olha só, a gente observa aqui que tem muitos passageiros esperando transporte. Como os ônibus não estão rodando por aqui, os passageiros ficam aqui aguardando pelo menos o transporte pirata para conseguir chegar em casa ou então chegar até o trabalho.
Chico, Ana, com vocês. E naquelas condições sem nenhuma segurança, né, Caroline? Obrigada pelas informações. A gente segue de olho. Já outras notícias sobre esse dia de greve pelo Brasil. Agora vamos falar rapidinho da visita do Papa ao Egito. O Papa Francisco começa hoje essa viagem de 2 dias para o Egito. A preocupação com a segurança é muito grande por causa dos atentados recentes contra cristãos. Então vamos direto até Roma, ao vivo, falar com a nossa correspondente Ilse Scamparini. Ilse, bom dia. Qual é a mensagem que o Papa vai levar para os egípcios? Uma mensagem de paz. Bom dia a todos. O Papa já está a caminho do Egito. Esta é a 18ª viagem apostólica de Francisco ao exterior. Ele vai ao Egito 17 anos depois que João Paulo II esteve lá e vai seguir o mesmo caminho do diálogo interreligioso. Terá encontros com líderes islâmicos e com o chefe da Igreja Copta Cristã. Francisco chega 3 semanas depois dos atentados contra igrejas coptas que mataram 45 pessoas. E apesar do forte esquema de segurança por causa da ameaça terrorista, o Papa não quer nenhum carro blindado para sua permanência de 36 horas no país. Vai usar simplesmente um carro fechado, normal, para se sentir mais próximo do povo. Ele não quer que o medo esteja presente nessa viagem de jeito nenhum. Na mensagem em vídeo que mandou aos egípcios, Francisco falou da necessidade de se acabar com as guerras e mandou um recado de grande amizade, estima e encorajamento a todos os cristãos do Oriente Médio, mas também ao mundo islâmico, que lá ocupa um lugar de primeiro plano, disse o Papa com muito respeito. O pontífice fará 5 discursos, um deles numa conferência sobre a paz no mundo. Ok, Ilse, obrigada pelas informações, então, ao vivo de Roma sobre a visita do Papa ao Egito, que começa hoje. E aqui no Bom Dia Brasil está terminando a nossa viagem pela rodovia interoceânica, que liga o norte do Brasil ao litoral do Peru. Estrada que era para ajudar a escoar mercadorias brasileiras pelo Pacífico, mas como a gente vem vendo ao longo dessa semana, não foi o que aconteceu. Agora a nossa equipe partiu no fim de semana de Rio Branco, no Acre, pegou a BR-317, passou ali por Assis, Brasil, Inhambane e agora chegou a Urcos. Nesse trecho aqui até Inhambane e o próximo que a gente vai ver, que é esse finalzinho até Urcos, esses trechos foram construídos num consórcio formado pela Odebrecht com empresas peruanas. A empresa brasileira é investigada no Peru, entre outros casos, por pagar propina para participar da licitação. Depois, a nossa equipe seguiu por esse outro trecho aqui, onde passou pelo ponto mais perigoso da rodovia, com várias curvas. Ontem saíram de Puccio e chegaram a San Juan de Marcona, onde tem o porto. Quase 1.800 quilômetros de viagem. A rodovia liga o Brasil ainda a outros 2 portos, Matarani e Ilo. Mas, segundo autoridades peruanas, nenhum caminhão brasileiro está descarregando nesses lugares. No porto ali de Marcona, não tem movimentação de carga. O projeto do porto para receber grandes navios numa região de águas profundas não saiu do papel. É o que a gente vai ver na última reportagem dessa viagem, do Chico Regueira e do Alberto Fernandes. ¿Dónde es el puerto San Juan de Marcona? Aqui estamos pisando-lo. A estrutura é muito simples, de uma vila de pescadores. Tudo bom? Vamos entrar para conhecer o porto. Por aqui em Marcona, chegam grandes barcos? Exatamente não. A Marcona não chegam grandes barcos. San Juan de Marcona, o fim da nossa viagem. Chegando aqui, olha o que a gente constatou. É um porto de pesca, não atende a interesses comerciais. O senhor já havia visto algum caminhão de soja ou ferro? No hemos visto nada de eso. Nosotros trabajamos lo que es solamente marisco. Quantos pescadores trabalham aqui? 300. Desde um princípio, quando se promove a interoceânica... Quando começou-se a promover a interoceânica, nós já pensávamos na conexão com a Ásia via Pacífico. Via Pacífico. Quais cargas de Brasil? Sempre falaram da soja, madeira. Tantos produtos de madeira. Inclusive havia expectativas do governo, que projetava grandes terrenos para fazer grandes armazéns. Mas isso foi só um sonho. Há um projeto criado por lei no Peru que prevê a construção de um porto industrial em Marcona.
Um dos autores é hoje assessor da prefeitura. Já se passaram 11 anos da criação dessa lei. O porto é um complemento da rodovia interoceânica. Porque é um complemento da carretera interoceânica. Não há nenhum tipo de fluxo. Não há nenhum tipo de fluxo e comércio com o Pacífico. Não veio nenhum barco, não veio nenhum caminhão, nenhum container. Não veio absolutamente nada. Nenhum container, não veio absolutamente nada. Só esclarecendo que ontem nós mostramos aquele trecho conhecido da rodovia como Estrada da Morte, pois aquela parte foi construída por um consórcio apenas de empresas peruanas. A gente volta agora a Londres, onde a polícia faz agora uma operação contra o terrorismo. A correspondente em Londres, Cecília Malan, tem informações. Cecília. Bom dia, Chico. Ana, bom dia a todos. A Scotland Yard fez operações aqui em Londres e em Kent, um condado no sudeste da Inglaterra. Ao todo, 6 pessoas foram presas. Na capital britânica, uma mulher com cerca de 20 anos foi baleada pela polícia. O estado dela é grave. Outras 4 pessoas foram presas nessa mesma operação, todas suspeitas de estarem planejando ataques terroristas. Elas não têm ligação com o incidente de ontem, quando um homem de 27 anos foi preso perto do parlamento carregando facas numa mochila. Mês passado, 4 pessoas morreram no atentado na mesma região central e turística. A greve geral aí no Brasil repercute aqui na Europa. O jornal espanhol El País diz que essa greve desafia o governo brasileiro e que os sindicatos conseguiram o apoio da igreja e de alguns aliados do presidente. O jornal diz ainda que Michel Temer, com baixa popularidade, tem apostado tudo no programa de reformas, que inclui mudanças nas leis trabalhistas e na Previdência. Chico, Ana? Ok, Cecília. E a seguir, depois do intervalo, você continua acompanhando aqui com a gente o que parou e o que está funcionando nas principais cidades do país. É decisão do Supremo Tribunal Federal que permite que as universidades públicas cobrem mensalidades em cursos de especialização. Agora, 8h05, hora de Brasília. Estamos de volta com as informações sobre esse dia de greve, com paralisações e protestos por todo o Brasil. Vamos mais uma vez para Recife saber como é que está a situação agora com Bruno Guber. Bruno. Ana, os ônibus continuam nas garagens, não saíram. Tem muitos carros nas ruas aqui na região metropolitana do Recife, mas os motoristas também estão enfrentando bloqueios em rodovias, ruas e avenidas da região metropolitana. Os manifestantes colocaram fogo em pneus em vários pontos aqui da cidade. A Câmara de Dirigentes Lojistas informou ontem que o comércio do Recife ia funcionar normalmente hoje, porque os comerciários não aderiram a essa paralisação. Só que a gente vai ter que aguardar para ver se os vendedores vão conseguir chegar ao trabalho diante dessa paralisação dos ônibus. O metrô continua rodando um pouco além do horário das 9 da manhã, que seria o horário para terminar esse esquema especial do transporte, e nós continuamos acompanhando as manifestações aqui no Recife. Ana. Imagens aí de Recife, a gente viu agora. E do Recife, vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Pedro Figueiredo está em frente à estação de Barcas de Niterói, na região metropolitana do Rio, e nos traz informações ao vivo. Oi, Chico. Olha só, a situação aqui permanece a seguinte. A estação da Araribóia das Barcas, aqui no centro de Niterói, continua fechada. Os manifestantes estão fazendo um cordão de isolamento ali na porta de entrada da estação e ninguém consegue entrar nem sair. Hoje, apenas um passageiro conseguiu embarcar aqui por volta das 5 horas da manhã, antes do protesto começar. A gente também atualiza que a Ponte Rio-Niterói já foi reaberta. Chico e Ana. Ok, obrigada, Pedro. Vamos agora ao vivo para Manaus. Tem empresa de ônibus por lá que também não está com os ônibus circulando. Rutiene Bindai, quem traz as notícias para a gente. Rutiene. Mobilizar e trazer a categoria para junto com os sindicalistas nessa luta. Rutiene, acho que ela não nos escuta. Ela não nos escuta, mas a gente viu ali as imagens de Manaus. Não sei se ela consegue agora nos ouvir. Rutiene?
Acho que ela não nos escuta, mas a gente vê ali em Manaus que há ali uma manifestação em frente a uma das empresas. Olha, segundo o Sindicato dos Rodoviários, 3 empresas de Manaus pararam 100% e outras 7 só estão funcionando com 30% da frota. Aí, então, imagens de hoje de madrugada de Manaus, 800 mil pessoas usam os ônibus lá na capital do Amazonas, estão hoje passando por um dia de muito sufoco por lá, também em Manaus. Bom, de Manaus, vamos ver como é que está a situação em Natal, no Rio Grande do Norte. Em Natal, um homem foi baleado durante uma manifestação. Um advogado foi atingido na rotatória da BR-406, que dá acesso ao aeroporto. Ele passava a pé perto do protesto. O motorista responsável pelos disparos teria tentado furar o bloqueio dos grevistas. Além desse bloqueio, mais 4 estradas foram interditadas hoje no Rio Grande do Norte. Uma delas, a BR-101, perto de Natal, já foi liberada. O atirador fugiu e o advogado está no hospital de Natal. Manifestantes eram de vários sindicatos. Mais uma pausa, então, na nossa cobertura do que está acontecendo hoje pelo país, para a gente trazer uma notícia importante para muita gente na área de educação. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as universidades públicas podem cobrar mensalidades em cursos de especialização. Rodrigo, é um sufoco para quem tem que pagar, mas muitas universidades estão no vermelho e aí acabam precisando desse dinheiro extra. Só que é assunto polêmico, né? Sim. O Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior diz que essas mensalidades representam apenas 5% dos recursos de uma instituição superior. Estamos na Universidade de São Paulo, que é pública, mas dentro dessa sala de aula todo mundo paga mensalidade, R$ 840 por mês. É que esse é um curso de pós-graduação, uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. O nome da faculdade pesa muito nisso. Ele é oferecido em diversas faculdades, mas pelo nome, pelo até o próprio valor do investimento, que não é muito alto, vale a pena fazer o curso. Pode até valer a pena, mas o pagamento de mensalidade numa instituição pública sempre gerou polêmica e processos na justiça. Agora o Supremo Tribunal Federal deu a última palavra e autorizou a cobrança desses cursos. O STF entende que especialização é diferente de formação acadêmica, que pela Constituição deve ser gratuita. Por isso, mestrados e doutorados continuam gratuitos, como também as graduações. A USP reserva 10% das vagas de especialização para quem não tem condições de pagar a mensalidade. Sem a bolsa, Giovana não conseguiria estudar. Eles acabam cobrando preço porque não tem como alocar todo mundo que quer sem cobrar nada. Na USP, cerca de 30 mil alunos frequentam um curso desse tipo por ano. O dinheiro que eles pagam gera uma renda extra para a faculdade. Pelo menos uma parte dela é investida aqui mesmo para melhorar a estrutura das salas de aula, das bibliotecas, dos laboratórios. A universidade diz que isso acaba sendo bom, inclusive para os alunos que não pagam nada para estudar. É uma fonte de receita, porque essa receita permite custear projetos e outras atividades, a graduação, que não teriam outra fonte, porque a fonte orçamentária é limitada. Esse tipo de extensão também dá para a universidade um contato com o meio externo, com as empresas, com o setor público, que também contrata esse tipo de curso. Mas, segundo a diretora da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, cursos de especialização representam apenas 5% dos recursos de uma instituição de ensino superior. Uma cortina de fumaça em função da diminuição de recursos que têm sido gradativos para as universidades. Depois de 5 anos na graduação, Tamara resolveu encarar mais 2 anos e meio num curso de especialização. Mesmo pagando, ela ainda vê vantagens de ter uma universidade pública no currículo. Para ela, isso é fundamental na hora de disputar uma vaga no mercado de trabalho. Aula 3 vezes na semana, o que demanda também muito tempo e disponibilidade do aluno. E aí, quem faz é quem realmente quer. Em nota, o Ministério da Educação disse que os valores garantidos para todas as universidades federais este ano são maiores do que os encontrados pela atual gestão quando assumiu a pasta em maio do ano passado. Chico e Ana. Ok, obrigado, Rodrigo. Agora vamos falar dos Estados Unidos. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu nota máxima para os primeiros 100 dias do governo dele próprio, que completa amanhã 100 dias. Mas não é o que a maioria dos americanos está pensando, não. O Trump, até agora, tem a popularidade mais baixa de um presidente nesse período.
Donald Trump disse que a marca dos 100 dias de governo não tem importância, é ridícula. Mas isso ele falou no dia número 91. Ano passado, no fim da campanha para presidente, o então candidato divulgou um plano de ação justamente para os 100 primeiros dias de governo e o chamou de contrato com o eleitor americano. Algumas promessas Trump cumpriu. Medidas que afetam a economia americana, por exemplo. Ele facilitou a exploração de carvão, petróleo, gás natural e óleo de xisto. Autorizou a construção de tubulações para transporte de petróleo. Uma delas havia sido barrada por Barack Obama por causa do impacto ambiental. Determinou a saída dos Estados Unidos do Acordo Comercial Transpacífico. Também havia prometido abandonar ou renegociar o NAFTA, acordo de livre comércio com o Canadá e o México. Ontem ele disse que recebeu um pedido dos líderes dos dois países e resolveu renegociar. Nos 100 primeiros dias, Trump também anunciou o prometido corte de impostos para empresas e cidadãos. Mas o pacote ainda tem que passar pelo Congresso e o próprio partido de Trump se preocupa com o risco de endividar ainda mais o país. Outro pilar da campanha de Trump foi o combate à imigração ilegal. Trump prometeu que nos 100 primeiros dias iria bloquear toda a verba federal que vai para as chamadas cidades santuário. São cidades como Nova York, onde a polícia local não prende imigrantes ilegais, a menos que cometam algum crime. Mas um juiz federal barrou esse decreto. Trump também não conseguiu suspender a entrada de pessoas de países de maioria muçulmana. Foi outro decreto dele que parou na justiça. E o muro na fronteira com o México, que pela promessa já deveria ter dinheiro para a construção, ainda não tem. No Congresso, o presidente americano conseguiu aprovar o indicado por ele para preencher uma vaga na Suprema Corte, mas não conseguiu substituir o Obamacare, a reforma na saúde aprovada no governo Obama. Aliás, pelas pesquisas, a população aprova mais o Obamacare do que o governo Trump. Desde pelo menos a década de 1950, a aprovação de Trump é a menor para um presidente americano nos 100 primeiros dias de governo. Já no mercado financeiro, os principais índices subiram com Trump na presidência. Ontem, Trump declarou que dá uma nota A para o governo dele. Disse que já criou uma tremenda legislação. De volta à nossa cobertura aqui desse dia de paralisações e protestos pelo Brasil. A gente volta a conversar com a repórter Natália Fruê, que atualiza para a gente a situação de Porto Alegre. Natália. Oi, Ana, a gente segue aqui na rodoviária de Porto Alegre, na principal saída da capital gaúcha, onde um grupo de manifestantes está aqui desde as primeiras horas da manhã. Eles são ligados a sindicatos e a centrais sindicais, né? Agora há pouco eles chegaram a bloquear totalmente a via, mas imediatamente a Polícia Militar agiu e aí o trânsito foi liberado. Um outro grupo está fazendo uma caminhada vindo em direção a esse ponto onde nós estamos e deve encontrar então esses manifestantes daqui a pouquinho. Os ônibus e os trens continuam fora de operação. Havia uma previsão de que o serviço voltasse depois das 8 horas da manhã, mas isso não aconteceu, pelo menos por enquanto. Tem escolas fechadas aqui em Porto Alegre e tem manifestações também em frente a hospitais e postos de saúde. No interior do estado, há rodovias bloqueadas, barricadas e também protestos em cidades do interior. A gente volta com vocês, Ana e Chico. Ok, obrigado. E daqui a pouco, então, a gente volta com outras informações sobre as paralisações pelo Brasil afora. E a Cris Dias mostra também os gols da Libertadores. Tudo isso já depois do intervalo. Agora são 9 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta para falar da segunda fase da Operação Satélites, da Operação Lava Jato, que investiga pessoas ligadas a políticos na Lava Jato. A Polícia Federal está, neste momento, nas ruas, cumprindo mandados de busca e apreensões. E nós vamos a Brasília falar com a repórter Camila Bonfim, que está acompanhando tudo e traz as informações ao vivo para nós. Camila. Oi, Chico. Olha, nessa operação de hoje são 10 mandados de busca e apreensão que miram pessoas ligadas a políticos e não os políticos em si. E nesse caso aqui em Brasília, Bruno Mendes, advogado do senador Renan Calheiros, do PMDB, é alvo de busca e apreensão. Os policiais federais estiveram na casa dele, onde também funciona o escritório de advocacia. Essa é a segunda fase da Operação Satélites, que mira pessoas ligadas a políticos, justamente que são as pessoas que orbitam no entorno desses políticos. Na fase de hoje está sendo levado em conta
conta a delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que já citou que Renan Calheiros, Bruno Mendes e o então ministro Fabiano Silveira, da Transparência, estiveram em uma reunião e trataram da Lava Jato, criticaram a operação. Reunião essa que culminou na saída de Fabiano Silveira do governo. E agora informações sobre uma outra investigação, essa no Tocantins, que é a 4ª fase da Operação Ápia. Nós temos imagens aí da Polícia Federal que já esteve hoje no apartamento de Eduardo Siqueira Campos, que é deputado estadual pelo Democratas do Tocantins. Ele foi alvo de condução coercitiva, levado a depor nessa investigação sobre 200 milhões de reais que teriam ido para a campanha dele e que, segundo as investigações, podem ter sido desviados de contratos públicos no Tocantins. Chico, Ana. Ok, obrigada, Camila. Dia agitado também com Polícia Federal nas ruas. E agora informações da situação de mais uma capital do Brasil nesse dia de paralisações e de protestos. Vamos ao vivo até Campo Grande, que está sem ônibus. A Cláudia Geiger é quem mostra pra gente. Terminal vazio aí, né, Cláudia? Bom dia. Oi, Ana, bom dia. Tudo vazio, 500 ônibus estão nas garagens, a gente está nas ruas desde as 4h30 da manhã, nenhum terminal, a gente pode ver aqui, olha, os passageiros, ninguém apareceu. As escolas públicas em Campo Grande também estão sem aula, mais de 250 mil alunos. Nesses terminais aqui de Campo Grande, passam nas primeiras horas da manhã mais de 30 mil passageiros, são 180 mil passageiros usando o transporte todos os dias. A rodoviária de Campo Grande também teve uma dificuldade, os passageiros não conseguiam chegar até os ônibus porque pelo menos 40 ônibus não entraram nos terminais por conta dessa paralisação. Então aqui na cidade a gente está vendo, olha, transporte nenhum, as pessoas não conseguiram ir trabalhar. Ana e Chico. Obrigado, Cláudia. Vamos ver como é que está a situação em aeroportos nesse momento. Vamos a São Paulo. O repórter Marcelo Poli está no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, desde o começo da manhã. Como é que está a situação aí, Marcelo? Oi, Chico, bom dia a todos. Situação normal, nós estamos aqui desde as 5 horas da manhã, Chico. Acabei de receber o último boletim da assessoria de imprensa do aeroporto de Guarulhos. Até agora, até as 9 da manhã, 93 pousos e 59 decolagens. Vamos dar uma olhada ao vivo aqui no Terminal 2, que é um dos mais movimentados. O que a gente repara é que hoje a movimentação é um pouco maior porque muita gente tentou se antecipar. Eu acabei de conversar com funcionários de uma empresa que eles estavam indo eles vão hoje para Bahia. O voo deles está marcado para 1 da tarde. Eles estão aqui desde as 8 horas da manhã, temendo encontrar problemas pelo caminho, mas felizmente não encontraram. Tudo tranquilo, muito movimentado por aqui. São 100 mil pessoas. São 100 mil passageiros por dia aqui, 250 mil pessoas entre passageiros, funcionários. Hoje o dia está um pouquinho atípico, um pouquinho mais movimentado, mas a situação é normal por aqui. Chico e Ana. Ok, Marcelo, a Infraero manda uma nota agora, dando um balanço desta manhã, dizendo que 75% dos 410 voos estão no horário, que só 7% foram cancelados. E, segundo a Infraero, por motivos diversos, que não é possível afirmar que isso seja por causa da greve geral. Vamos falar um pouquinho de esporte agora? Teve a rodada da Libertadores ontem, Chapecoense perdeu, se complicou, mas o Grêmio, Cris, segue invicto. Pois é, bom dia a todos. Duas situações muito diferentes, né? Chapecoense aí precisando vencer de qualquer jeito para se manter e o Grêmio praticamente classificado, né, gente? O Tricolor venceu o Guarani do Paraguai com 3 gols do atacante Lucas Barrios. Vamos ver como é que foi então, partida na Arena do Grêmio. Tá aí o Lua cruzou e o Barrios, que é argentino naturalizado do Paraguai, fez o primeiro dele. Aí o passe do Marcelo Oliveira para o Barrios marcar mais um. 2-0. O Guarani diminuiu no gol contra do Léo Moura. Parecia que não ia entrar, né? Não é, mas entrou, né? A infelicidade do Grêmio. Depois do escanteio, mas também não fez muita diferença. O Jeromel completou. Ainda teve mais um. O Lincoln achou o Lucas Barrios, que fez o 3º gol dele na partida. Placar final 4-1 para o Grêmio, líder do grupo 8. Como eu falei, está muito perto da classificação. No Uruguai, a Chapecoense perdeu para o Nacional, né? O Silveira tentou o chute e a bola sobrou para o Kevin Ramírez abrir o placar. Aí cruzamento e o Aguirre completou. E agora a gente vai ver aí um belo chute do Viúdes. Nacional 3, Chape 0. Bonito, né? A Chape está em terceiro no grupo 7, vai precisar vencer as próximas 2 partidas para se classificar. E olha, começou uma maratona do clássico Bavi, viu? Bahia e Vitória vão se enfrentar 4 vezes em 11 dias, tá, gente?
Pois é, verdade. É estadual e Copa do Nordeste, né? Aí o primeiro jogo foi pela semifinal da Copa do Nordeste. Vamos ver aí, ó, a partida no Barradão. Depois do escanteio, o Edson marcou para o Bahia. Aí de cabeça, o Euler empatou o jogo. E nessa confusão na área aí, bate-rebate, o André Lima completou. Vitória 2, Bahia 1. A partida de volta é no domingo, viu, Chico? E ó, no fim de semana tem a final de vários estaduais. Começa a final em Minas também, Galo e Cruzeiro. Isso aí, segunda, tudo aqui. Bom, uma partida de futebol. Estamos levantando aqui para já ir despedindo do pessoal aí, né? Aqui, Cecília, Cláudia, Rodrigo. Dia agitado hoje. Venham todos. Olha só, muitas manifestações, mostramos aqui. Queria destacar a imagem de uma, que não falamos mais cedo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Manifestantes impediram que funcionários da Volkswagen entrassem na fábrica para trabalhar. Fizeram um piquete em frente à Volks. Em seguida, a manifestação foi para a rodovia Anchieta. A polícia chegou, depois na sequência ali, e acabou liberando as pistas. Olha só, com relação a trens e metrô, 2 linhas de trens funcionando, parcialmente, mas funcionando. O mesmo ocorre com o metrô, viu? Isso é novidade, temos 2 linhas funcionando parcialmente aqui em São Paulo, uma terceira que já estava, que nem chegou a parar, é verdade. A gente segue de olho, acompanhando tudo aqui, e um bom final de semana, bom feriado para todos. Até semana que vem. O dia aqui em Brasília começou, como todo mundo viu, muito tumultuado nas rodovias e também no aeroporto. Mas agora o movimento no aeroporto de Brasília já está se normalizando. A maior parte das vias e rodovias também já está liberada. Mas Brasília segue, por enquanto, sem ônibus nem metrô. Bom fim de semana, obrigada. Gente, aqui de longe a gente segue acompanhando esse dia movimentado aí no Brasil. Bom descanso, se for possível, e até semana que vem. É isso, Cecília. Olha, antes da gente encerrar, vamos ter aqui no nosso telão um resumo das paralisações e dos protestos pelo país. Tivemos aqui, então, olha, em 24 estados e também no Distrito Federal houve algum tipo de protesto ou de serviço suspenso. São todos os estados da região sul, também estados da região centro-oeste, sudeste e nordeste. Apenas o norte é que houve ali uma adesão parcial. Vamos começar a detalhar então aqui para você. Primeiro, região sul. A situação é a seguinte nas 3 capitais. Porto Alegre e Florianópolis estão sem ônibus, Curitiba sem nenhum transporte coletivo. Agora vamos detalhar então a região sudeste. Rio de Janeiro teve tumulto mais cedo, a gente viu aqui, as barcas também pararam de funcionar, trens e metrô funcionam normalmente, o Metroplus funciona parcialmente, tá? No Rio, teve confusão mais cedo, como a gente mostrou também, a ponte Rio-Niterói, inclusive, chegou a ser interditada, Niterói-Manilha também teve protesto, São Paulo, trem, metrô e ônibus com problemas, Belo Horizonte, o metrô está parado, agora em Vitória, os ônibus não circulam. Vamos agora detalhar a situação do Centro-Oeste. Em todas as capitais não há ônibus circulando. Em Brasília, o metrô também parou. Vamos agora para o Nordeste. Os ônibus deixaram de circular, como a gente vê aí, em várias capitais. Olha, sem ônibus em João Pessoa, São Luís, Salvador, também Fortaleza, Recife. Há também bloqueios em Natal, Maceió, em Teresina. Agentes penitenciários pararam. Em Aracaju, faltam médicos nos postos de saúde. Detalhando aqui então para você um geral de como foi a paralisação pelo Brasil. A gente entrega agora para Ana Maria Braga, vem aí o Mais Você, mas vamos estar de plantão durante todo o dia trazendo as informações sobre esse dia de paralisações patrocinadas pelas centrais sindicais contra a reforma da Previdência. Durante toda a nossa programação, então, detalhes nos nossos telejornais também e a qualquer momento. Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Terminamos um Bom Dia Brasil longo, né? Mas, graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Tchau.